qualquer outro lugar, mas sua glória me agrada. Shalom, shalom, bom dia, mulheres de Deus, bom dia, mulheres sábias, bom dia, mulheres posicionadas. Glória a Deus por mais um dia poderoso que o Senhor nos traz para que nós possamos estar aqui sendo alimentadas pela palavra do nosso Deus. Deus abençoe poderosamente cada uma de vocês, mulheres, que têm vivido esse tempo precioso com o Senhor. Estamos aqui para mais uma semana, para mais um dia, na verdade já o segundo dia da semana, e Deus ele tem nos proporcionado esse tempo de qualidade com Ele todos os dias. Glória a Deus, estamos aqui na live de número 139, glória a Deus, 139 dias aqui, ó, direto, fazendo live nesse detox espiritual. E eu creio que o Espírito Santo, ele tem transformado a sua vida. É a palavra que transforma, é o Senhor que traz esse renovo. Glória a Deus. E já vamos aqui começar, porque hoje nós vamos falar sobre a idolatria profissional. Olha só que forte isso aí. Mas antes vamos consagrar ao Senhor esse dia, dedicando a Ele toda a glória, todo louvor, toda adoração. O melhor lugar para nós estarmos, meu Deus, é na Tua presença. E nós estamos aqui, Senhor, porque escolhemos, meu Senhor Jesus, estar aqui porque a Tua glória nos atraiu, Senhor. Nós escolhemos, meu Senhor Jesus, pela fé, mas foi o Senhor que nos trouxe. É a Tua glória, Senhor, que nos leva ao centro da Tua vontade. Nós tentamos nos esconder, Senhor, o tempo inteiro, por medo, por receios, por insegurança, mas a Tua glória, Senhor, a glória que resplandece, aleluia, a glória que resplandece o mundo inteiro é iluminado quando a Tua glória, Senhor, ela vem, Senhor, e nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos revelar a Tua glória, Pai. Nós temos identificado, Senhor, em nossa vida caminhos de trevas, e nós não queremos mais estar nas trevas, nós não queremos permanecer na escuridão. Nós estamos em um mês profético, nesse mês de Iá, onde nós estamos buscando clareza, discernimento espiritual. É o mês exatamente da Tua glória se resplandecida, meu Pai amado. Ó Deus, é o tempo, Senhor, de direção profética, pois foi nesse mês, Senhor, que o povo de Israel trilhava, Senhor, nesse segundo mês bíblico, o povo de Israel trilhava, Senhor Jesus, ó Deus, tendo ali, Pai querido, a coluna de fogo como iluminação para clarear o dia, Senhor, e a nuvem da glória, Senhor, guiava o Teu povo, Senhor, pelo meio do caminho do deserto, para onde eles deveriam ir, Senhor. Ó Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá direções, mesmo, Senhor Jesus, quando nós erramos, quando nós falhamos, o Senhor nos chama de volta ao centro da Tua vontade. E eu creio que este é o tempo em que o Senhor está trazendo de volta muitas mulheres para o lugar de onde elas não deveriam ter saído, mulheres que não sabiam qual era o seu posicionamento e que agora estão tendo direção, estão tendo clareza espiritual, clareza emocional, clareza profissional, clareza ministerial, mulheres em que estão vendo as portas se abrindo e a Tua luz trazendo, meu Pai, a iluminação necessária para que ela se posicione. Eu Te louvo, Deus, eu Te louvo, Senhor. Nós estamos aqui nos apresentando, Pai Santo, como o Teu altar, Senhor, como a oferta no Teu altar, Senhor. Nós queremos ser completamente consumidas, meu Senhor, como oferta, como holocaustos perante a Tua presença. Que o Teu fogo nos consuma, Senhor, que o Teu fogo nos consuma e nos purifique e nos transforme por completo. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego a Ti, Pai amado, nesta hora, esta live, e declaro, Senhor, que Tu és o nosso Deus. Libera os Teus anjos, Pai, guerreia por nós, Senhor, nesse tempo. Ilumina os nossos olhos, Deus. Abre os nossos olhos, Pai, e traz a revelação. Traz, Senhor Jesus, tudo aquilo que for necessário para que nós venhamos nos posicionar de fé em fé, de glória em glória, caminhando em vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus, mulher de Deus, mulher sábia, mulher posicionada. Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Estão em paz? Glória a Deus, a Shalom do Eterno está aí na sua casa. A Shalom é a paz completa,
é a paz que excede todo entendimento, onde não fica nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Esse é o significado da palavra Shalom. Tudo, corrigido, tudo no altar do Senhor. E a nossa vida precisa estar no altar do Senhor, né? Shalom, a Érica, mulher herdeira do céu. Ontem tivemos uma live abençoada com a Érica, um destrave, glória a Deus. Se você ainda não assistiu, vê aqui depois e assiste, tá? Carlinha, missionária Carla, Deus te abençoe, minha amada, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Leonícia, Deus te abençoe. Mames, Pedrita Nelson, minha mames, Deus abençoe, mames. Shalom, shalom, a bênção, glória a Deus. A nossa amada irmã Jussara também, que tem sido fiel, glória a Jesus por sua vida, minha amada. Deus é maravilhoso. Eu tenho visto mulheres aqui que são mulheres mesmo, sabe? Estão ali, veteranas, mulheres que permanecem, glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Olha só, Érica tá bem plena, viu? Glória, já falou com o paizinho hoje? Deus é fiel e é maravilhoso, e vamos aí, porque você já falou com ele, agora ele vai falar com você também. É porque com Deus o diálogo é assim, né? Diálogo é diálogo sempre. Tem umas pessoas que ficam aí dizendo que tá dialogando com Deus, onde só ela fala, e ela não para ouvir. E aí nós já ouvimos, né, já, para quem já leu aí a reflexão do dia, né, lá de Provérbios, né, para quem já leu, na verdade, né, quem leu a reflexão, é para quem já leu o capítulo 19 de Provérbios, vai falar muito sobre isso aí, sobre seguir instrução, sobre seguir conselhos. Inclusive eu coloquei lá uns audinhos abençoados, trazendo algumas reflexões sobre este capítulo. Porque eu sei assim que tem mulheres que elas gostariam de estar nas lives, mas elas não conseguem, às vezes por conta da dinâmica, da rotina, do horário. Então eu tenho sempre me preocupado assim, no sentido de preocupar, de alcançar o máximo de mulheres para que essas mulheres se sintam cercadas pela palavra, sabe? Para que não haja possibilidade de escape. Porque o inimigo muitas vezes ele vai colocando exatamente atalhos no meio do caminho, vai colocando distrações para que nós não venhamos restaurar aquilo que está quebrado na nossa vida. E Detox fala de restauração. Inclusive a restauração foi a palavra que eu escolhi para a minha semana. Por quê? Porque Deus hoje ministrou no meu coração de uma forma tremenda. Desde ontem que eu parei, alguns momentos após a live que eu fiz com a Érica ontem à tarde, e eu parei para fazer, para continuar, né, o meu planejamento da semana, para eu estabelecer o que era que eu iria fazer, dar as prioridades, né, em Deus do que seria feito, e deu uma trava e eu fiquei assim, não consegui identificar uma direção do Senhor. E como um dia corrido eu parei, parei assim, disse, não é para ser feito agora, porque não é coisa para pressa, já entendi, Deus. Parei tudo e fui relaxar, e depois fui me preparar para a igreja e tal. Quando eu voltei já fui caindo de sono, nem demorei muito, fui dormir cedo ontem. Então hoje, na madrugada, né, quando eu levantei na madrugada para orar, exatamente na hora que eu ia pegar a Bíblia para abrir, em Provérbios 19, para fazer a leitura, fazer as reflexões e tal, quando eu abro a Bíblia assim, sabe, do nada, que você abre assim, no primeiro lugar que você abre, quando me saltou diante dos olhos assim, o capítulo 43 de Ezequiel, que está aberto aqui até agora. E eu sempre fiquei muito inculcada com essas coisas, eu gosto de entender algumas direções de Deus, e o Senhor me deu umas revelações aqui que logo mais aqui durante a live eu vou compartilhar com vocês. E eu acabei me perdendo nisso aqui, o Senhor foi me revelando coisas, eu anotando aqui de direções para minha semana, e o Senhor me deu a palavra da semana aqui, exatamente nesse capítulo de Ezequiel 43. Então a palavra da minha semana é restauração. E foi inclusive uma confirmação, porque ontem nosso culto, o tema foi sobre restauração do altar da adoração. O culto que nós organizamos lá do Ministério de Louvor, glória a Deus, foi bênção do céu. Deus está nos chamando para o tempo de restauração. Aleluia. E hoje a mensagem aqui da live é falar sobre sucesso profissional que vira idolatria. Olha só, quando o sucesso profissional vira ídolo. Então essa é a mensagem que eu quero trazer para você. E eu entendi aqui algumas bases dentro desse capítulo também, do capítulo 43, o versículo 7, mas eu trago também aqui o que fala lá em Mateus,
quando fala sobre o servir a dois senhores. O Senhor também nos fala sobre isso aqui e eu quero que vocês reflitam. Eu já coloquei lá os desafios do dia, você já está bem instrumentalizada, já está bem ferramentada. Se não avançar, aí eu já lavo minhas mãos. O espírito de Pilatos agora baixou em mim. Pois bem, lavo minhas mãos. É com você agora, com você e Deus. Nós estamos em um mês em que nós estamos fazendo uma faxina profunda na área de serviço. E nós sabemos que a área de serviço representa vida profissional, vida ministerial, representa os dons que você tem. Então são reflexões que Deus tem trazido aqui para nós com profundidade. Para quê? Para alinhamento. O detox espiritual tem essas palavras fortes mesmo. Alinhamento, reposicionamento, restauração, cura, libertação. Esse é o objetivo do detox espiritual. É tirar você da cegueira espiritual, é tirar você da sujeira, é colocar você em um novo patamar em Deus. É trazer a glória de volta para a sua casa. Glória a Deus. Shalom, minha amada Fátima. Seja muito bem-vinda. Também aqui Elienay chegou. Ni, Deus abençoe você. Laurimar, Deus abençoe vocês poderosamente. Glória a Deus pela vida de vocês. Então hoje o Espírito Santo quer trazer uma limpeza, mais um passo dessa faxina profunda que nós estamos fazendo na área de serviço. Então vamos lá, porque o chamado do Senhor aqui é para que nós estejamos prontas para servi-lo. Para servir ao Senhor, nós temos que servir pessoas. Eu já falei para você que Deus, Ele é tão apaixonado por pessoas que Ele usa pessoas para poder fazer pessoas crescerem nele. Você quer chamar a atenção de Deus? Invista em pessoas. Você quer ver Deus ficar triste com você? Machuque pessoas, fira pessoas. E aí, que a conexão é essa, sabe por quê? Porque você é Deus na terra, é representação de Deus na terra, é uma forma de você revelar a glória de Deus, a sua existência é uma forma de você revelar a glória de Deus. Claro, se você estiver conectada diretamente na fonte certa, glória a Deus. Então, dando continuidade aqui a esse movimento, né, a essa faxina que nós estamos fazendo aqui, Deus, Ele vai nos trazer confronto? Vai falar de idolatria, gente. Então, quando o sucesso profissional, ele vira ídolo, vira idolatria. E a gente está dizendo, mas eu não sigo mais isso, eu já não adoro o santo tal, e não sei o que, eu já não faço ritual disso, daquilo, outro, mas continua na idolatria. Às vezes foi para a igreja, entrou em um processo de, religiosidade, se livrou da religiosidade, de parte da religiosidade, mas simplesmente tirou o foco de um lugar e colocou em outro. Então é preciso haver essa transformação completa. E Deus, Ele está nos chamando para isso, para restauração. E aqui o que nós temos para trazer para você é Bíblia, tá? Se você quer, aí pega a sua Bíblia, seu caderno e fica comigo aqui, porque eu creio que Deus, Ele vai falar ao meu e ao seu coração. E em nome de Jesus eu profetizo que esta live, ela será mais um ambiente de revelação, mais um ambiente de libertação. E eu já orei aqui, declarando em nome de Jesus, e já estive orando também aqui nos bastidores, declarando que cada mulher aqui que está assistindo, que vai receber clareza, vai receber direção e vai receber ousadia, da mesma forma como eu recebi nesta madrugada. Porque antes de eu ministrar aqui sobre você, eu tenho que ser ministrada. E o Senhor me deu aqui umas revelações fortes. Eu até anotei aqui, eu sou uma porta de entrada para a glória de Deus. Glória a Jesus. Então isso aqui foi muito forte, essa frase que o Senhor me trouxe aqui. E a glória de Deus representa novos começos, representa esperança, representa renovo. Então eu declaro em nome de Jesus Cristo que esta live servirá para você de direção, de ousadia, para você se posicionar no propósito pelo qual o Senhor te chamou.
E eu quero deixar bem claro aqui, porque a gente fala de sucesso profissional, tem muito dessa questão aqui da mulher, do destaque da mulher profissionalmente falando, e tem muitas mulheres mesmo, que elas até tentam seguir adiante, tentam desenvolverem em áreas profissionais, mas lá no intrínseco, lá no fundo, sabe? Lá na sua alma tem uma mensagem dizendo que você não nasceu para prosperar profissionalmente. Você não nasceu para o sucesso porque você é mulher. Por quê? Culturalmente falando, a mulher ela foi colocada para trás. E isso aqui não é uma briga de homem e de mulher. Há uma batalha espiritual contra a mulher. Por quê? Porque a mulher, ela é a base, ela é a estrutura, é aquela que vai trazer a estrutura familiar. Tem uma responsabilidade muito grande sobre a mulher. E se a mulher ela fica perdida entre o seu propósito dentro de casa, que é estabelecer essa estrutura, e fica buscando do lado de fora sucesso, eu já ouvi uma frase que me marcou bastante. Nenhum sucesso fora de casa vai justificar, vai substituir o seu fracasso como mulher na sua casa, como esposa sábia, como mãe sábia, como uma mulher sábia. Não existe sucesso profissional, sucesso financeiro que vá substituir o seu fracasso, que vai, não vale a pena eu fracassar aqui dentro de casa porque eu vou ter sucesso lá fora, eu vou ganhar bem, inclusive para dar uma casa melhor para o meu filho, para dar uma estrutura financeira melhor, para dar um futuro financeiro. E de que adianta? Tolice, né? De que adianta? Ganha o mundo inteiro e perde a família, perde o propósito, perde a direção de Deus, perde a glória. Foi o que aconteceu com Adão, perdeu a glória. E por causa disso, olha só, olha a consequência que há quando uma pessoa ela perde a glória. Essa consequência ela é individual e coletiva. Quando Adão perdeu a glória, até eu e você, que teoricamente não tivemos nada a ver, você estava lá? Quando Adão perdeu a glória, perdeu a presença, morreu espiritualmente, você estava lá? Não estava. Mas você recebeu o quê? A herança. O que é que um pai e uma mãe têm para deixar para os filhos? Herança. Foi o que o Senhor falou aqui na palavra. Quem já leu o Provérbio 19 sabe que tem um versículo que fala sobre isso. Que os pais vão deixando herança para os filhos. Mas quem é que pode preparar uma esposa? Uma boa esposa para os filhos? Deus. Um bom cônjuge, só quem pode preparar para você é Deus. Seu pai e sua mãe, ele pode até te ajudar e tal. Mas se não for da direção de Deus, vai ser fracasso. Então, reflete sobre isso aí. Adão perde a glória lá e eu também perco cá, porque Adão era a minha cobertura. Mas o último Adão, aleluia, olha que poderoso isso aqui. O último Adão, Jesus Cristo de Nazaré, ele veio para resgatar a glória que o homem perdeu e ele veio para devolver. Porque é Deus dizendo assim, Deus ele é coberto de glória. E aí ele pega uma porcentagem, vamos pensar assim, né? Porque a gente é ser humano, a nossa mente acaba sendo limitada para entender as coisas espirituais. Então a gente pega uma porcentagem dessa glória, Deus pega uma porcentagem dessa glória, transfere para o homem, reveste o homem com essa porcentagem. Olha só isso aqui. E aquela porcentagem que foi dada, o homem ainda assim perde? Meu Deus do céu. Aí Deus manda o seu filho Jesus para restaurar, porque o inimigo quer tomar de volta esta glória o tempo todo. Veja que essa luta é assim, porque o inimigo, Lúcifer, ele perdeu a glória também, porque ele era um anjo de luz. Glória fala de iluminação, e nós estamos aqui nesse mês falando disso, de iluminação, de discernimento, de clareza. Entende que está tudo conectado? E toda mensagem que o Senhor está falando, está trazendo dentro do contexto espiritual que está pairando nesse tempo, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o calendário bíblico, de acordo com o mês de Iá. Por isso que você tem que ser intencional, é por isso que você tem que ficar ligada no que acontece no calendário bíblico, para você interceder da maneira certa, para você se posicionar da maneira certa. Não vai dar outra, você vai florescer.
Você vai, deslanchar, você vai romper, não tem outra possibilidade. Então nós estamos aqui por conta disso. E eu quero que você reflita. O seu comportamento, a glória que você recebe ou perde, a glória de Deus sobre a sua vida, vai trazer consequências sobre a sua família. Foi assim comigo e com você. Adão perde a glória, nós já nascemos mortos, mas o Senhor vem e restaura esta glória. E essa live aqui, essas lives, esse detox é um movimento de restauração, de libertação, de transformação. E você, mulher, deixa eu apontar o meu dedo bem assim, pra você, é você mesmo que tá aí assistindo comigo, é você que é a chave para essa restauração, é você que é a chave para essa libertação da sua família, é você que é a chave para a restauração desse seu ministério, essa igreja que você congrega, esse lugar que você vai, esse casamento, é você que é a chave. Vamos se posicionar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, trazendo aqui dentro do contexto, o sucesso profissional é um foco que o inimigo tem usado para distrair as mulheres, para que quando elas foquem no sucesso fora, elas percam o foco dentro. Não estou dizendo aqui que você trabalhar fora é pecado, nem tampouco que ter sucesso profissional é pecado. Pelo contrário, o seu sucesso profissional da maneira adequada é fruto, é resultado do seu posicionamento dentro da sua casa. Porque você não vai precisar fazer esforços do lado de fora se você estiver empregando toda a sua energia espiritual sem sacrifícios de tolo dentro da sua casa. O sucesso profissional é apenas uma consequência do seu posicionamento dentro da sua casa. Glória a Deus. Então, ter ambição de acordo com a palavra de Deus, ambição de visão de crescimento, não é pecado. Não é pecado você crescer, não é pecado você se destacar na sua profissão, não é pecado você se destacar no seu ministério. Pelo contrário, é bênção, é chamado do Senhor para a sua vida. Só que quando isso se torna o foco principal, quando a sua busca por esse sucesso afasta você de Deus, afasta você da sua família, afasta você da sua comunhão, aí sim você tem um grande problema espiritual. Porque você tirou o foco daquilo que é o que tem que mais ser olhado. É o lugar, o centro do seu propósito está na sua família. O centro do seu chamado está na sua família. Tem mulheres querendo ter sucesso do lado de fora e esquecendo a família. A família está toda atribulada, está tudo arrebentado, a casa está toda destruída, mas está querendo restaurar as casas do lado de fora. Não faz sentido. Ponha em ordem a tua casa primeiro, para que você não morra. Porque como pode um morto restaurar a casa de outras pessoas? Não dá, né? E lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, a Bíblia diz, Jesus Cristo falando para nós, que inclusive esse sim é o versículo chave do nosso dia: não podemos servir a dois senhores. Cristo falando aqui para nós em Mateus 6, 24. Você não pode servir a dois senhores. Por quê? Porque se você servir a dois senhores, você vai ter que fazer uma escolha. Não tem como. Não tem como. Você servir a dois senhores. Não vai dar, não. Não vai dar, você pode até ficar lá e cá, mas só que tem algo que a palavra de Deus diz, que Deus, ele é único. Ele é um único Deus e ele não devolve, ele não compartilha a sua glória com ninguém, a não ser comigo e com você. Não é compartilhando, é transferindo, transmitindo glória para que você revele a glória dele. Isso aqui é muito forte, é necessário nós entendermos. E ele não vai devolver a glória que ele tomou de Lúcifer. Ele não vai, por causa de quê? Lúcifer perdeu a glória por causa da multidão das suas iniquidades. E Deus, ele não quer que você entre por esse caminho não, tá? Ele quer que você entre por um caminho de vida. Estou procurando aqui Mateus 6,24, minha Bíblia aqui cheia de orelha, que só a misericórdia de Deus. Olha só, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? Mamon é a entidade ligada ao sucesso profissional, ao sucesso financeiro, ligada ao dinheiro. Mamon significa exatamente isso aqui: espírito de idolatria
pelas riquezas do mundo, as riquezas materiais. Então, se você coloca os bens materiais, o seu sucesso profissional, a sua rotina, o seu trabalho acima da sua família, você está sendo idólatra. Preste atenção que Deus ele vai descer cajado aqui nessa live, mas é porque Ele te ama e o cajado dele é para te dar direção, não é para te machucar, não é para te ferir, não é para te punir, é para te mostrar porque você é ovelha e o cajado serve para isso, para puxar a orelha o quê? Gente, para puxar a ovelha, para combinou até, né? Puxar a orelha, misericórdia, são maus tratos. Às vezes um puxão de orelhazinho não mata também não. Deus ele vai usando o seu cajado, que é a palavra, para puxar você, ó, a ovelha, para entrar no caminho, porque ele já está nesse caminho, está dizendo, você está fugindo porque eu tenho um propósito, você tem um alvo, você disse que quer me servir, que quer me amar, que quer isso, que quer aquilo outro, e está se distraindo com essas coisas? Quanto tempo que eu andei distraída? Anos. Gente, é de arrancar lágrimas, mas de onde não tem. De tanto posicionamento, de distração, onde o foco era o certo, o propósito era o certo, mas o foco estava se distorcendo. E Deus ele não quer que você distorça o foco. Deus ele não quer que você perca a sua visão. Às vezes a gente coloca um óculos que só a misericórdia desfoca tudo, a gente fica, né, é terrível. Mas Deus está te dando lentes novas hoje, clareza espiritual, discernimento. Então hoje eu quero perguntar para você, mulher, o que é que tem ocupado o trono do seu coração? Eu quero te perguntar. Eu preciso te perguntar isso aí. O trono do seu coração está sendo ocupado por quem? É Deus. Deus é o centro da minha vida. É mesmo? Deus ele é 100% o centro da sua vida? Olhe para as áreas em que você prioriza Deus e veja quais são as evoluções que você tem. E olhe para as áreas da sua vida que estão fracassadas. Sabe por quê? Porque Deus não é o centro. Pare de mentir, pare de comprometer o nome de Deus. Pai nosso, diz como? Pai nosso que estás nos céus. Primeiro lugar, não tem um lugar específico que caiba a Deus. Que Deus ele é tão grande que seu amor, o seu tamanho é imensurável. Eu e você fomos geradas dentro dele. Nós estamos dentro de algum lugar, dentro de Deus. Por isso que a gente não consegue mensurar o tamanho de Deus. Porque eu não consigo de dentro mensurar o que está fora. Então, do lado de fora de Deus, eu estou desprotegida. Então, quem quer sair de dentro de Deus? Eu não quero. Eu não quero. Então, Deus, ele vai se revelando, ele vai se manifestando, ele vai manifestando a glória dele aos poucos para nós, porque nós não temos capacidade, nós não temos condição de vê-lo. Por quê? Porque nós somos parte dele. Pensa sobre isso aí, reflita. Eu sei que, humanamente falando, é meio complicado de entender, mas o Espírito Santo, ele traz a revelação da sua palavra. Então, quando você não está no centro da vontade de Deus, é só você olhar para os resultados da sua vida. Olhe para como está o seu casamento. Olhe para como está as suas finanças, a sua saúde. É porque houve quebras de princípios. E a quebra de princípios, uma delas, a principal, a primeira de todas: não farás outros deuses além de mim, não terás outros deuses além de mim. Não idolatrarás, é assim, por assim dizer, né? Então, às vezes a gente pode dizer, mas eu não sou mais de religião idólatra, mas está idolatrando coisas, está idolatrando pessoas, está colocando coisas, pessoas, rotinas, sucesso acima de Deus. Tudo isso por quê? Porque nós não conhecemos Cristo. Nós conhecemos Jesus, mas não conhecemos Cristo. Conhecemos o Jesus que é dito na religião, que é dito nos livros, Jesus disso, daquilo outro, de acordo com a ótica das pessoas e a interpretação das pessoas. Mas a revelação de quem Cristo é, de fato, nós não estamos tendo. Por quê? Porque nós não temos vivido isso aqui. Nós não temos mergulhado aqui. É aqui onde está a revelação. E não é algo assim de dizer, está escrito aqui claramente. Tem coisas que você tem que ir para o jejum, para a oração. Tem coisas que você tem que pedir ao Espírito Santo para ele te revelar. E se ele não te revelar, você não vai ter clareza. Então qual é o trono que está ocupando o seu coração? Gente, olha o que o Senhor falou para mim essa madrugada. Vou ler aqui Ezequiel capítulo 43, que fala sobre a restauração do templo, a glória do Senhor. Então me levou à porta,
A porta que olha para o caminho do Oriente. Detalhe, o Oriente é exatamente o lado de onde vem o sol, onde o sol nasce, que é o lado leste. Então, o sol da justiça, você sabe por que é que Cristo é chamado de sol da justiça? Porque o sol nasce exatamente desse lado e Cristo sendo a justiça é tudo alinhado no equilíbrio. Entenda isso aqui. Então, por isso que Cristo ele é o sol da justiça. Eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. Ó, a glória é a resplandecência. Ainda não é Deus, é a resplandecência, é a manifestação de Deus. Olha só. E Ezequiel, ele viu a glória do Deus de Israel vindo do caminho do Oriente e a sua voz era como a voz de muitas águas. Olha que poderoso isso aqui, gente. Só de ele ver a glória vindo, ele não tinha nem visto a glória ainda completa. Ele viu, é igual como a gente está dirigindo no escuro. A gente vai vendo o reflexo. Às vezes você tá, o carro que vem na outra mão, aí você tá vendo um carro ali. Por quê? Porque o farol já tá denunciando, o carro tá chegando. Então é sobre isso aí, nas trevas, a glória do Senhor vai trazendo essa clareza. Para pensar, eu gosto de trazer sempre o exemplo do nosso dia a dia que fica mais fácil. Olha só o que acontece aqui, ó. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Aleluia. A terra resplandeceu por causa da glória de Deus. E o aspecto da visão que tive era como da visão que tive quando vim destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. Ou seja, ele não suportou. Ele teve, que se lançar no chão, porque o resplendor da glória é tão grande que quem não suporta? E a glória do Senhor, olha só, isso aqui eu profetizo em nome de Jesus, que é isso que vai acontecer, já está acontecendo na sua vida, ó. E a glória do Senhor entrou na casa, aleluia, entrou na casa, sabe por onde? Pelo caminho da porta. Quem é a porta? Cristo é a porta, aleluia, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito Santo, daquele Espírito com E maiúsculo, e me levou ao átrio interior. Olha, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. O Espírito Santo está querendo levar você de volta para dentro de você, para que a glória do Senhor resplandeça na casa. Primeiro você, para depois resplandecer na sua casa. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. E ouvi alguém que falava de dentro da casa. E um homem se pôs em pé junto de mim e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, ou seja, a casa. Você é o lugar do trono, onde Cristo, onde o grande Deus, poderoso e santo, todo poderoso, ele quer se sentar, ele quer fazer o seu trono, ele quer que o seu coração seja o trono dele, aleluia. E ele está dizendo, este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés. Quando senta no trono, tem o quê? Tem o lugar dos pés, tem um lugar para se apoiar, né? O chão é o lugar que a gente se apoia quando a gente senta em uma cadeira. Então, imagine só isso aí. Deus está dizendo, este é o lugar do meu trono e o lugar em que eu apoio os meus pés, onde eu habitarei nos filhos de Israel, no meio dos filhos de Israel, para sempre. Aleluia. E os da casa de Israel não mais contaminarão o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis com suas prostituições, com seus cadáveres dos seus reis, dos seus atos. E aí vai seguindo aqui. Olha só, aqui está dizendo que não mais contaminará o nome do Senhor. Mas como é possível contaminar o nome do Senhor? O que o Pai Nosso fala? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Como assim? Deus, ele precisa de ter o seu nome santificado? Porque se eu falo que é para ser santificado, é porque está impuro. Se está impuro, o nome do Senhor pode ser impuro? Não, não há pecado em Deus, mas eu posso, pelo pecado da idolatria, contaminar a presença de Deus. Por isso, Deus é santo. E o pecado, o nosso pecado traz contaminação. Nosso pecado é a própria contaminação. Então, quando nós praticamos idolatria, nós estamos contaminando o nosso altar.
E Deus está dizendo: o altar tem que ser santo, santificado seja o meu nome. Então é isso que o Senhor está dizendo: santifique o nome do Senhor com suas atitudes. Não vá partir para querer ver sucesso, isso é idolatria. Sucesso, não falo não querer partir para ver sucesso com base em seu achismo, no seu próprio eu. Sem você restaurar o altar da sua casa, vai dar ruim, não vai conseguir, não vai ter sucesso, você vai quebrar a cara. Tá? Eu vou trazer para você aqui alguns sinais de que o sucesso já virou ídolo na sua vida. Olha só. Então, são exemplos, né, que eu trago para você. Ó, que eu já vivi muito, tá? Tapa na cara. Essa madrugada foi muito tapa na cara. Olha só. Quando o trabalho ocupa mais o tempo do que o altar. O seu trabalho, ele tem ocupado mais o tempo do que o altar. O que é o altar? O altar é o lugar em que você se prostra, é um lugar de preparação, onde você se oferece como oferta. Qual é a maior queixa que eu tenho vivido, que eu tenho visto nas mulheres? Não tenho tempo para orar, estou com dificuldade, não tenho tempo para fazer o devocional, eu não consigo disciplina, não consigo constância, e eu sei o que é isso, porque eu já me martirizei muito. Porque o dia só tem 24 horas, porque eu ainda queria ensinar a Deus, dizer: Deus, corrige esse negócio aí, porque tu errou, só botou 24 horas para ter botado mais. Quando nós reclamamos do tempo que nós não conseguimos fazer as coisas, nós estamos dizendo: Deus, você errou, você fez errado, você planejou tudo errado. É orgulho, porque é a mesma coisa de você dizer: me dá que eu faça certo. Aí você fica tentando encontrar espaço de tempo aonde Deus já determinou, é 24 horas e ponto. Quais são as suas prioridades? Você tem que selecioná-las. Você não vai conseguir fazer tudo de vez. É por isso que você tem que ter um equilíbrio, uma disciplina. Você tem que pautar a sua vida nos princípios. E é o que eu estou ali, ó, forjando as mulheres, trazendo isso. As mulheres que estão no Detox VIP, elas estão passando por esse processo. Para quê? Para que elas consigam enxugando as coisas. Porque muitos excessos têm que ser tirados para que nós entremos no centro do propósito da vontade de Deus. Então, quando o seu trabalho está ocupando mais o tempo do que o seu altar, você está vivendo uma vida em que a sua profissão já está sendo o seu ídolo. Você não está se prostrando lá como, né? Mas, ó, o conceito aqui de idolatria é exatamente coisas que roubam o lugar do trono de Deus. E Deus, ele está dizendo: olha, quando você se dedicar a mim, eu vou restaurar o teu templo e o seu coração, ele vai passar a ser o lugar aonde eu vou estabelecer o meu trono, aonde vai ter, ó, o lugar para eu apoiar os meus pés, porque é terra firme, é terra minha, eu vou estar entronizado 100%, mas é quando deixar a idolatria, é quando enterrar os cadáveres, é quando tirar todo o pecado, toda a sujeira do altar. Eita Deus eterno. Outra forma de você identificar que o seu sucesso virou ídolo, o seu sucesso que você está tendo hoje profissional, está compensando o tempo que você perdeu no altar, o tempo que você tem perdido no altar. Olha só, outra forma, quando você se sente valiosa apenas quando você está produzindo. Você só sente que tem valor quando você está fazendo alguma coisa. Quando você está produzindo, produção, o espírito de Marta, sabe? Produzindo, fazendo. Tem idolatria no meio. Quando você sacrifica a comunhão com Deus e a comunhão com a família por causa da carreira. Olha quantos ataques vêm. Ah, mas a minha carreira profissional é uma fase, é um momento que eu preciso viver. Então, sacrifica a comunhão com Deus, já não ora, já não vai para a igreja. Não tem tempo. Não tem tempo. Consagra a vida a Deus, consagra o carro, consagra as coisas, mas lá não vai, lá não faz. Não faz aquilo que Deus, ele colocou no coração, que foi a motivação, inclusive, para comprar um carro, para comprar uma casa, para mudar de cidade, para isso, para aquilo outro. É idolatria. Espírito de idolatria. Então, vamos despertar em nome de Jesus. Outra forma, sente inveja de quem está prosperando mais. Tem idolatria no meio, porque se é Deus que está no trono, inveja não combina com a identidade de Deus. Não faz parte dos atributos de Deus. Não faz parte dos atributos da identidade de Deus a inveja. E a gente sabe de quem é a inveja. Porque ou é Deus ou não é, não tem meio termo. Ou é Cristo ou é o contrário de Cristo, o anticristo. Então não tem para onde correr. Quando você se sente vazia, mesmo quando você conquista metas, você estabelece metas que vai fazer e tal, mas no final
vazia do mesmo jeito. Tá no lugar errado, tá fazendo a coisa errada. Talvez esteja até no propósito certo, mas fazendo da maneira errada, tá? Quando você fica em crise, se você não é notada, se você não é promovida, se você não é reconhecida na sua empresa, na empresa onde você trabalha, né? Os seus serviços, então isso aqui é sinal. Você está vendo o sucesso. O sucesso para você virou um ídolo. Ou seja, é a busca pelo sucesso. Você está perseguindo o alvo errado. E o seu alvo precisa ser Cristo. Vou dizer para você algo que eu falo para as mulheres lá do Detox VIP. Você vai buscar um alvo, né? Você quer um alvo. Você quer um crescimento em determinada área. Se quando chegar lá, no fim desse alvo, quando você lê lá o que é que você está escrevendo lá como alvo, se aquele alvo não revelar Cristo, é idolatria. Cristo precisa estar no começo, no meio e no fim. Eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Para pensar aqui, recebe, porque essas lives, Senhor, esse detox é uma mentoria poderosa, mas eu convido você para vir para o VIP, porque lá é no mais apertadinho, tá? Então, minhas amadas, compartilhando aqui com vocês um pouco do porquê que eu falei que essa madrugada eu fui bastante confrontada. Por quê? Porque durante muitos anos na minha vida, durante muitos anos mesmo, eu estive, sabe, inquieta. Sabe aquela coisa de você ficar, que negócio, porque eu acho que eu sempre fui uma pessoa assim, intencional, profética. Eu sempre fiz meus propósitos com Deus. Na minha mente eu fazia as coisas. E muitas vezes eu abria a palavra. Eu já vivi um momento de sequidão espiritual, que eu abria a palavra e eu ficar chateada com Deus. Porque assim, meu Deus só fala isso, só traz isso aqui. E sabe, pegar aqui, quando eu abri a Bíblia, que vinha aqueles capítulos, Ezequiel é aqui. Eu sempre disse, Ezequiel é o meu profeta preferido. Não me pergunte por quê, porque eu não sabia, mas essa madrugada o Senhor me revelou. Eu não tinha noção porque eu gostava tanto de Ezequiel. Eu já passei, amadas, madrugadas a fio, lendo Ezequiel para não entender bolota de nada. Sabe, para dar um nó na cabeça, de escrever, de tentar destrinchar o que esse homem está dizendo aqui, que visão é essa, que maluquice é essa. Gente, a palavra de Deus sem a revelação do Espírito Santo é uma língua estrangeira, literalmente. E sempre que eu pegava a Bíblia para abrir, para ler, né, quando eu pegava assim, não sei o que eu vou ler qualquer coisa aqui, sempre era Ezequiel, restauração disso, restauração do templo, não sei o que, vale de aço seco, não sei o que. Tem umas visões que até um pouco mais esclarecedoras, que são textos que são mais ministrados na igreja, mas tem coisa aqui que somente com a revelação do Espírito Santo, e não é todo o pregador que busca essa profundidade, não. Acaba que a maioria dos pregadores, na verdade, é um rebanho de papagaio. Vamos dizer assim, não é ruim não, né? Porque a palavra tem que ser reproduzida. Mas eu falo assim, de quando a gente busca estudar a Bíblia e ir lá no que está no profundo, a coisa é diferente. Então, eu não entendia, eu confesso para vocês, não entendia nada. Por que Ezequiel? Por que essa insistência nesse livro de Ezequiel, nessa mensagem e tal? Só que com o passar dos anos, né, com as dores que eu fui vivendo, eu fui fazendo essas reflexões também, essa madrugada. Aí eu disse assim, orei, gente, em lágrimas aqui, meu Deus do céu. O marido, antes de sair, aí veio assim, falou comigo, foi o que tu andou vendo que tu tá chorando desse jeito? E eu dizendo pra ele, pra aqui, mostrei a Bíblia e disse assim, isso aqui, é porque quando a revelação chega, a gente não se contém. Como que a gente estava dando murro em ponto de faca o tempo todo, sem ver a glória de Deus revelada aqui, mas as escamas nos olhos não nos deixam enxergarmos a verdade. E Deus, ele vai trazendo as revelações. Aí ele disse assim, isso aqui é bom, revelação é bom. E saiu, eu disse, deixa eu sair para não pegar pro meu lado. Mas eu fui aqui me lembrando de coisas, de porque ao longo da minha vida, eu sempre sonhei com casas destruídas, assim o tempo todo, eu ficava incomodada. Casas destruídas, escolas onde eu estudei, muitas escolas também, em outros ambientes também, lugares de destruição, sempre eram sonhos assim de construção.
Eu já sonhei muito, meu Deus. Eu tenho aqui, gente, porque eu tirei daqui de perto de mim, mas eu tenho aqui uns 5 a 6 cadernos, fora os documentos que eu coloco aqui no meu notebook, né? Um grupo que eu tenho exclusivo para poder compartilhar, eu compartilhando para mim mesmo os meus sonhos. Por isso que essa busca, essa sede assim, de estudar sobre o que é que Deus fala através dos sonhos, vem disso aí, porque de tanto Deus falar comigo, eu não entendi. Eu entendia que era Deus, mas não sabia o que Deus estava falando. Então eu fui me lembrando assim de sonhos que eu só tinha esse tipo de sonho. A maioria dos meus sonhos era assim. Então eu tenho esses registros de sonhos que eu escrevia e não sabia o que dizer, o que dizia aquilo ali. E agora eu vou voltando nesses sonhos aos pouquinhos, porque dá um pouquinho de trabalho para ir buscando entender o que era que Deus estava falando. E aí eu caí na real e disse, meu Deus, como eu fui tão boba. Deus estava falando tudo na minha frente. A minha escola, que era o lugar do meu desempenho profissional, que a escola tem essa representação para mim, até por conta da minha área profissional meu. Eu só sonhava com aquela escola em construção. E quem viveu comigo os 14 anos que eu vivi dentro daquela escola, quem trabalhou comigo, Nita aqui, que trabalhou comigo, né, que pelo menos das que eu vi, que está presente aqui, tem também Edilza, que sempre aparece aqui, Gilcélia, que trabalhou comigo também, fora a minha família que conhece, né, grupo de intercessão, que a gente, como Érica compartilhou ontem na live, que Deus usou ela para ser líder de um grupo de intercessão durante 12 anos. Durante 12 anos, esses 12 anos, estava esse grupo de intercessão trabalhando lá na escola. E a gente, lá na escola, era assim, eu só pensava em construção, gente. Uma parede que eu derrubava hoje, amanhã eu mandava construir. Amanhã que eu queria dizer era no ano. E às vezes era assim. Deu recesso de carnaval, a parede estava em um lugar, a sala estava ali. Quando os pais voltavam no outro mês, no mês não, que era questão de 15 dias, já estava tudo mudado. E era bagunça o tempo todo. Era um negócio com construção. E eu saí de lá com um sonho, o último sonho que eu tive foi com esse negócio de construção. E era uma bagaceira toda. Eu disse, meu Deus, agora eu vou ter que voltar lá nesses sonhos para eu entender de acordo com a revelação que o Senhor foi me dando aqui hoje, nessa madrugada. Então, o que é que eu quero compartilhar com vocês? É porque Deus, Ele vai falando conosco e nós é que não percebemos. Nós não nos atentamos, porque eu estava muito ocupada com o meu trabalho. O foco era o meu trabalho. Eu não posso fazer isso por causa do trabalho. Eu não cultuava durante a semana porque eu chego tarde do trabalho, porque eu não consigo. E por vezes eu conseguiria, mas era um sacrifício a mais que eu teria que fazer. E eu já fazia o sacrifício tão pesado, morando em um lugar, indo para a escola em um outro lugar, fazendo pesado, pegando pesado, construindo coisas que não era para eu estar construindo, que era para eu estar delegando, e um monte de coisas que Deus ele foi me dando a revelação, e o quanto que eu perdi tempo nisso. Mas essa coisa de ver Ezequiel, e eu ficava sempre me perguntando por que essa insistência em um livro que para mim é tão complexo, que eu não conseguia entender. Então hoje o Senhor vai me trazendo as coisas. E um detalhe que era um padrão. Nesses sonhos que eu tinha com construção, eu sempre estava vestida inadequadamente. Às vezes eu estava despida, às vezes eu estava de camisola, estava descalça. Então, gente, para pensar. Então, as pessoas, quando elas vão fazer uma obra, elas vão fazer de acordo, elas se vestem de acordo com a necessidade do serviço. Se ela é uma pessoa sábia, né? Porque uma pessoa que vai lidar, por exemplo, com eletricidade, já sabe muito bem que ela não pode ir lá descalça, porque isso pode colocar em risco, inclusive, a vida dela. Então, quando as coisas foram a palavra de Deus dentro do meu posicionamento agora, que eu estou tendo maior clareza, porque do lado de fora eu estava preocupada com o quê? Com as construções, com as coisas, com os meus projetos. Que eu tenho assim, filhas e filhas, que tem um bocado que eu já joguei fora, que eu disse, Deus, eu renuncio a esses sonhos, esses projetos aqui, porque não vale a pena, porque eu decidi agora estar na tua disposição. Então, eu aos poucos agora venho entendendo que ali já era Deus me chamando para um ministério, como o ministério de Ezequiel. E quando eu parei para ver esse detox, quando eu fui vendo aqui, restauração do templo, a glória do Senhor, restauração do templo, o altar do holocausto, restauração do templo, os sacerdotes, quem são os sacerdotes, os líderes, os pastores, meu Deus eterno. E aí eu fui vendo restauração disso, daquilo outro, já tem restauração mais adiante aqui, restauração das câmaras santas, do santuário, e eu disse, pronto, entendi tudo, a casa.
E eu tô lá andando na minha, bem plena, de boa. Aí Deus diz, e se você fizer um movimento com as casas? Por quê? Porque naquele momento o meu coração já estava mais calminho, aceitando, entregando, deixando, tirando aquele altar que na verdade era uma bênção na minha vida, mas que na realidade eu estava usando aquilo ali para colocar no lugar de Deus. E quem conhece a minha escola sabe que a minha escola não era uma escola qualquer, porque eu sempre tive uma visão do reino para aquela escola, mas o problema não estava na escola, o problema estava nas minhas intenções, as minhas intenções mais profundas que nem eu conseguia identificar, porque havia idolatria. Eu estava colocando pessoas acima de Deus, eu estava colocando a minha profissão, a minha empresa no lugar de Deus, e Deus diz, você quer mesmo fazer a minha vontade? Você vai ter que me entregar, porque eu não vou aceitar estar dividindo você com outra coisa, e a minha glória eu não vou dividir com outra pessoa. Eu não vou dividir, é eu que tenho que estar no trono. E Deus, ele está aos poucos trabalhando dentro de mim. Isso aqui é extremamente poderoso. Eu me lembrei que agora que teve uma vez que eu sonhei, eu acho que eu compartilhei em algum momento com vocês isso aqui, que a gente fez uma campanha na igreja, tem muitos anos isso, muitos anos mesmo, de coisa de 20 anos. E aí eu lembro que o pastor, ele fez um ato profético lá e pediu pra gente escrever em um papelzinho o que era que a gente mais queria de Deus. E eu peguei e falei pra ele que eu quero fazer a vontade dele. Escrevi um bilhetinho lá pra Deus. E na mesma noite eu sonhei. A minha máquina de lavar, ela explodia, gente. A minha máquina de lavar, ó, de servir, de lavar, sabe? De lavar roupa. Pensa, a minha máquina explodia. E quando eu chegava assim para ver que eu encostava na máquina, eu ouvia aquela voz bem alta falando assim para mim: você não disse que quer fazer a minha vontade? Para você fazer a minha vontade, você vai precisar perder tudo. E eu não entendia isso. Não entendia o que era esse perder tudo. Não entendi. E agora eu tô vendo esse sonho acontecendo. Já se cumpriu, a verdade é essa, porque eu perdi tudo. Perdi literalmente. Perdi literalmente tudo. Eu fui perdendo aos poucos, perdendo por roubos espirituais. Porque eu não estava conseguindo enxergar. Deus estava dizendo já para mim, é a hora de parar. Deus estava usando as pessoas de uma forma indireta para dizer, e eu estava, ó, sabe aquele negócio que você está fixada ali no negócio? Não, eu sou insistente. Gente, há uma grande diferença em persistência e em teimosia. E geralmente quem tem a característica de persistência tem uma tendência a agir também na teimosia, porque aquela pessoa cabeça dura, quando coloca uma coisa na cabeça, faz. E eu sempre fui assim. Então é uma forma de você manifestar uma virtude, é um dom, é algo bom, mas se você tiver com um trono errado dentro de você, ou com o seu altar contaminado, você entra pelo pecado da teimosia, da desobediência, do orgulho. E eu identifiquei isso, e ainda identifico. Então olha só, a glória se foi. Por que a glória se foi? Eu perdi tudo, por quê? Porque houve idolatria. Até hoje as pessoas me perguntam, não acredito. Porque as pessoas entravam lá e diziam, você tem que sair daqui, você tem que ir para um lugar mais visível, porque a sua escola ela não bomba aqui na cidade por causa da localização. E botava desculpa na localização. Que localização que nada, quando Deus desce a sua glória, pode ser aonde for, pode ser lá nas baixadas, pode ser lá nas periferias, daqueles lugares piores que existirem em uma cidade. Quando a glória de Deus está lá, completamente entronizada, não tem essa, não dá outra. E eu glorifico a Deus, porque Deus, ele fez foi coisa por misericórdia. Porque em áreas em que eu liberava, viver princípios é isso, amadas. Viver de acordo com os princípios é você entender que aquilo que você fizer certo vai gerar o fruto certo. Agora, aquilo que você fizer errado não vai. Independentemente de onde você estiver, de quem você for, se crente ou não, viver o princípio vai dar fruto. Por que tem muitos ímpios aí que dão frutos mais do que crente? Porque vive princípio, o crente está com a Bíblia na mão e não vive o princípio, nem sequer conhece. Meu Deus do céu. Então aqui, como eu li aqui no versículo 7, o trono, o lugar, aquele lugar era o lugar do trono de Deus. Só que não estava sendo devidamente o Senhor entronizado. Gente, era muita coisa que acontecia. Por quê? Porque a escola tem que seguir uma cultura.
A escola tem que seguir um padrão. Eu só fui tendo esse conhecimento de revelar Cristo no meu trabalho aos pouquinhos. Eu tinha uma mentalidade de muita religiosidade. Então, Deus ele falou aqui que aquele lugar, o lugar que tem que ser o trono dele, é o lugar onde ele vai se estabelecer. Aonde? No meio do povo de Israel, no meio dos filhos de Israel. Então, para sempre, Deus ele quer habitar. Só que tem o trono dele, ele vai ser estabelecido no seu coração para que ele foque, para que ele conduza você para o propósito dele. Fora disso, você não vai conseguir, porque você é partícula de Deus. Você é uma manifestação da glória de Deus. Você é dele, não tem para onde você correr. E quando você foge disso, é por isso que dá ruim para nós, né? Então, a casa de Israel, Deus está falando aqui que não iria contaminar mais o nome santo dele com o quê? Prostituição. O que é prostituição, gente? É você ficar com um e com o outro. É você ter relacionamento com um e com o outro. Tá falando de prostituição, idolatria. Nem com os cadáveres dos reis nos seus altos. Assim diz o versículo. O que é que significa isso aqui? A glória de Deus não vai habitar aonde há idolatria. A glória de Deus não vai se manifestar aonde tronos estão ocupados por reis mortos, ou seja, por ídolos. Não vai habitar. A glória de Deus ela não pode ser contaminada. Ela vai sair urgentemente. Já houve sinal de pecado, a glória já está indo embora. E é isso que acontece quando nós colocamos o sucesso profissional neste lugar que é para ser entronizado pela glória. E a gente busca, se mata, se acaba, tem resultado, mas não gera fruto. De que adianta você ter um monte de resultado e não ter frutos? Qual é melhor, frutos ou resultados? Frutos. Então o seu sucesso profissional pode se tornar um rei morto. A mortandade pode assolar no meio-dia a sua vida profissional. É muito forte. E isso aqui conecta com o que eu falei lá no áudio. Principalmente aqui falando dos tronos, que os tronos regentes, os tronos malignos que são conduzidos, né, que são os influenciadores. Em cada dia da semana existe um trono maligno que traz as suas influências diretas e indiretas para que paralise a nós, para que nós não possamos avançar para o centro da vontade de Deus, para o chamado, para o propósito pelo qual o Senhor tem para nós. Existem tronos designados, e como o reino espiritual ele é organizado, o trono ele está acima, e abaixo do trono tem aqueles que são os que recebem ordem, os demônios, os espíritos imundos, as legiões, os grupos, né, os exércitos malignos pelos quais fala a palavra de Deus lá em Efésios 6 que nós estamos lutando contra eles. Aí a gente fica aqui só no mundo físico vendo batalha de homem e mulher. Aí porque a mulher quer ser mais isso. Aí porque o homem isso. É porque fica aquela briga e ainda bota Adão e Eva no meio e eles começaram lá, o negócio sobrou pra gente, mas Jesus está dizendo, eu quero colocar a casa em ordem, mas você não está abrindo a porta. Eu entro pela porta oriental. Eu trago o sol da justiça, o sol, claridade, luz, iluminação, discernimento, visão espiritual para que você veja. Abra o olho hoje, literalmente, em nome no nome santo de Jesus. Porque talvez você, assim como eu, você colocou a sua carreira, o seu sonho profissional, a sua empresa, meu Deus, o seu ministério como prioridade absoluta. A ponto até mesmo de você negligenciar o lugar secreto. E Deus está dizendo para você que você precisa se arrepender. Mas para se arrepender, primeiro tem que fazer o quê? Tem que identificar. Quais são? Eu já perguntei. Quais são os tronos que você estabeleceu, que você deixou entrar no seu coração? Tronos malignos. Cada dia tem um trono que vem para querer tirar-nos da direção do Senhor. Procura estudar. Só tem conhecimento quem vai ler, quem vai estudar. E revelação tem quem ora, quem jejuma e quem come Bíblia. Quem não faz isso não tem revelação, não. Se você disser assim, fulano me deu uma revelação da Bíblia, disse essa pessoa, você olha para essa pessoa, não ora, não jejuma, não foi Deus. Foi o espírito do anticristo que conhece muito bem a Bíblia. Você sabe muito bem disso, né? Que o diabo ele conhece a Bíblia.
Inclusive ele foi confrontar Jesus, olha que ousadia, foi confrontar Jesus no deserto, usando a Bíblia. E foi com a espada, com a Bíblia, que Jesus derrotou ele. Então resista a ele, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, buscando revelação do Espírito Santo. Agora, de que adianta você trabalhar para Deus sem estar no centro da vontade de Deus, sem estar com Deus, sem estar em Deus? De que adianta? De que adianta você correr atrás de metas, de status, de cargos, de títulos, mas você não ouve a direção do céu? E foi isso que eu vivi. E eu achava que eu estava recebendo a direção. Eu estava recebendo a direção de fato. Mas muitas coisas era o meu achismo, era o meu eu, era a minha alma manchada, eram as contaminações, era o grito da minha alma por causa da injustiça, das injustiças que eu vivi na vida. Então eu estava colocando o foco. Eu estava colocando o foco em um lugar errado. Mas eu abri uma empresa, eu investi, eu fiz de tudo, me coloquei, me doei, não me arrependo, porque desde que eu abri aquela empresa, o grito da minha alma é: eu quero fazer a vontade de Deus. Eu estabeleci aquela empresa, aquela escola como um ministério. Quem me conhece sabe, quem andou lá sabe, quem andou nos bastidores comigo, ninguém melhor do que os próprios professores, aqueles com visão aberta que estiveram ali caminhando comigo, sabe muito bem do que eu estou falando. Mas em alguns momentos eu me perdi. E quando o Senhor me chamou de volta, foi para dizer: olha, eu estou colocando a casa em ordem, só que você vai colocar a ordem espiritual na casa e você vai precisar pegar suas malas e sair, porque eu tenho altares para restaurar, eu tenho casas para restaurar, eu tenho famílias para restaurar, e é você, Ezequiel, que vai fazer isso. Agora eu entendo, Senhor, por causa do detox espiritual que eu fechei minha empresa. Entenda, que eu sei que você está crendo aí, que você está entendendo. Então, esses sonhos todos com construção, roupa inadequada, era despreparo, gente. Presta atenção, quando você sonhar, você está em um ambiente até interessante, mas você está com a roupa inadequada, é porque você ainda não está pronta. Você não está pronta ainda. Deus, ele está te mostrando. Você precisa adequar as suas vestes. E veste, gente, fala de quê? De cobertura de glória. A glória cobre você por completo. Quando Jesus, ele se revela para os discípulos lá no monte, para os 3 discípulos, né? Pedro, Tiago e João. Quando Cristo, ele se revela para eles lá com o corpo glorificado, Pedrinho não se deu. Ficou logo dizendo: vamos fazer aqui as cabanas, esquece dele, bota as cabanas só para Jesus, para Moisés e para Elias, porque todos estavam ali resplandecentes, as simbologias do céu. Então, glória é resplendor, é roupa. Então, se você está com a roupa inadequada, você não vai prosperar em um lugar que você não estiver com a roupa inadequada. Vocês não estariam me ouvindo se eu não estivesse aqui com a roupa inadequada. Eu tenho certeza disso, que vocês não estariam me ouvindo. Por quê? Porque vocês poderiam até estar aqui, cheio de mulher, mas não estava prestando atenção no que eu estou dizendo, estava preocupado na minha roupa, olhando, distraída para minha roupa. Então, o que foi que eu entendi de tudo isso nessa madrugada? Que eu estava tentando edificar com a glória incompleta e em algum momento completamente sem a glória. E antes de eu abrir a minha empresa, eu tive muitas crises profissionais, sabe? Muitas crises mesmo, que eu já dei a louca. Em outro momento da minha vida, eu vou deixar, não vou mais partir para essa profissão, porque eu acho que Deus não quer que eu faça isso. Botava meu violãozinho nas costas e ia para onde? Para as casas, fazer culto de libertação, para participar de campanha, disso e daquilo outro, porque tipo, olha, Deus não está me revelando, eu vou atirar para todo quanto é lado, vou fazer, e Deus vai me revelar. E aos poucos o Senhor foi mostrando. Mas a verdade é que entrou em um momento em que eu comecei a me expor, a me doar, mas eu não estava ali pronta. Até que o Senhor disse: eu troco as suas vestes. Troco as suas vestes e posiciono você no lugar certo. Então, o que era que eu estava fazendo ali? Idolatrando. Era uma idolatria. E Deus, ele já tinha me dado essa revelação, mas não com tanta profundidade quanto nessa madrugada. Então, amadas, a idolatria, ela profana o altar. Quando o sucesso, ele se torna o centro, ele também vai se tornar um ídolo. Então é por isso que Deus não está te abençoando. É por isso que as coisas estão travadas. O ídolo não pode tomar o lugar do trono de Deus de forma nenhuma. O trono é de um só, é do Senhor. O Senhor, é o Senhor que está acima de
de todo o nome. O trono é dele. Então cuidado, mulher de Deus, para você não fazer como eu, transformar aí o seu trabalho em uma torre de Babel, onde você está trabalhando, dizendo que está querendo se chegar a Deus, mas na verdade você está querendo estar acima de Deus, querendo conhecer algo que Deus ainda não te revelou. Só que você está querendo construir essa torre com as suas próprias mãos, você não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que Deus vai mandar o espírito da confusão, as línguas confusas, para que não haja comunicação. Porque aquilo que Deus ele tem para te revelar, tem coisas que Deus não vai te revelar com clareza. Não adianta você querer barganhar com Deus, não vai dar certo. Então nós estamos abaixo, vamos ter a humildade de receber a autoridade que vem de cima. Então cuidado para você não transformar o seu ministério também em um palco, porque é isso que nós temos visto também. Além do mais, mulheres transformando a sua vocação em vaidade, para se engrandecer. E Deus ele quer trazer restauração do altar da família. Deus ele quer trazer restauração do altar profissional. Deus ele quer trazer restauração do altar do seu ministério. O seu altar precisa ser restaurado. E antes que Deus ele restaure o templo, primeiro ele precisa fazer a glória voltar. A glória primeiro precisa voltar. E quando é que a glória volta? Quem sabe me dizer? A glória de Deus só volta quando há arrependimento. Quando eu tiro os ídolos. Quando eu abandono o pecado da idolatria. Quando eu me arrependo. A glória de Deus só volta quando a casa é purificada. É por isso que eu chego nesse detox e eu começo a dizer para você: tira o ódio do coração, tira a mágoa, tira as más conversações, tira a língua perversa, tira o ídolo que está na sua casa, tira o objeto amaldiçoado, tira o desenho, tira o filme, tira isso. Por conta disso aqui, não tem como haver restauração do altar e a glória voltar se primeiro não houver uma faxina. Detox espiritual é isso. E eu estava refletindo com base em uma fala de uma mulher que ela está no detox, e eu estive refletindo sobre isso. O quanto que Deus está fazendo diferente. Você percebeu que a pegada do detox esse ano, ele foi bem mais diferente do que a do ano passado? A do ano passado, que foram 70 dias, foram 70 dias de choque. Nós recebemos um choque ali, né? E tipo, vamos fazer a faxina. Eu tava muito mais chamando vocês para dizer, ó, vamos fazer a faxina no quarto. Tira tudo, limpa, bota a cama para cima, vê o que é que tem de errado aí, vê se tem presente que recebeu de alguém. Isso aí é para continuar acontecendo. Mas eu não posso ficar aqui só o tempo todo falando disso. Eu tenho que agora avançar de nível, porque você veio comigo. Tem muitas mulheres que estão aqui que vieram do detox passado. E estão aqui, ó, mais avançadas. Por quê? Porque receberam algo lá também muito importante para fazer essa base. Então quando você segue as instruções, você entenda que esse detox aqui não é uma coisinha qualquer. Por isso que não é para todo mundo, tá? Porque não é todo mundo que tem o sangue na veia para dizer: Senhor, eu estou disposta a abrir mão, Senhor, desse objeto que eu gastei milhões de reais, mas isso aqui está sendo uma maldição na minha vida. Pouco me importa os milhões que eu gastei aqui. O que eu quero é libertar minha vida financeira, porque esses milhões que eu gastei aqui nesse objeto aqui tá me prendendo, e mamon tá reinando aqui dentro da minha casa. Eu não quero que mamon reine. Joga mamon fora. Tira aquilo que está representando mamon de dentro da sua casa. Para que a glória volte, tem que ter limpeza, tem que ter faxina, tem que ter purificação. E aqui a proposta é física, emocional e espiritual. Então aqui vai entrar em todas as áreas. Por isso que cada cômodo, todo mês a gente vai em um cômodo e a gente puxa, e tem hora que a gente diz assim: meu Deus, como é que eu vou sobreviver com tanta puxada? E quando a gente sai, tô mais leve, tô mais purificada. E depois, ó, a gente tem que voltar, porque durante o ano a gente vai voltar nos cômodos. Eu tô aqui falando de área profissional, mas vou falar também de libertação conjugal. Por quê? Porque tudo tá interligado. A glória de Deus vai voltar para sua casa, minha amada, quando você se arrepender dos seus pecados, quando você colocar em ordem o seu altar, para que o altar do Senhor seja restaurado. Você tem que ter arrependimento. Olha só o que Deus está falando para você. Deus está pedindo para você mostrar para Ele o altar da sua área de serviço. Mostra para Ele. Olha, Deus não vai te trazer condenação.
Não. Pelo contrário, ele está te dando revelação, instrução, direção, que é para que você veja o que é que você está fazendo errado. Mostra o altar do seu trabalho, da sua profissão, da sua missão, da sua empresa. Mostra para ele, reconheça que tem sujeira. Mostra para ele está dizendo, eu quero limpar, eu quero tirar os cadáveres, ou seja, eu quero tirar a morte. Eu quero tirar a morte da panela, sabe? Vamos imaginar aqui que a morte da panela, você tá entendendo que eu tô falando aqui de um processo que aconteceu lá com o profeta Eliseu, né? Em que ele foi chamado para tirar a morte da panela, porque alguém sem querer pegou uma erva contaminada e colocou na comida, na escola dos profetas, ia matar os profetas tudo? Misericórdia. Aí o Senhor diz, não, vou tirar a morte da panela. E eu vou usar algo para tirar essa morte da panela. Mas primeiro você tem que me mostrar. Tem morte na panela, Senhor. Me socorre. Então, Deus, ele quer sentar no trono de vez na sua vida profissional, na sua vida ministerial. Afinal de contas, o chamado é dele. Ele é o Senhor. Ele é o proprietário. E ele te deu o governo. Ele te deu a glória dele para você se posicionar. É por isso que você tem que buscar o Senhor. E se você sente aí o Espírito Santo te confrontando, começa a anotar já de agora. Quais são os nomes desses ídolos que o Senhor está te revelando? Quais são esses ídolos? Qual é a área? É profissional? É ministerial? Que área é que você está vendo aí dessa área de serviço que Deus está te mostrando ídolos? Algo que Deus está dizendo para você, olha, esse trabalho, essa hora extra está sendo ídolo. Tem gente que prefere pagar hora extra, fica ali, ó, trabalhando por hora extra, porque está tão apertado financeiramente com a corda no pescoço por causa de tantas decisões erradas, porque é mamon que está regendo a vida e fica ali atrás de hora extra, porque tem que pagar, tem que fazer. E cadê a hora extra com Deus? Quando a gente chama, vamos para uma campanha na madrugada, vamos fazer uma hora extra de oração. Quem quer fazer uma hora extra de oração? Vamos fazer uma campanha, vamos fazer um propósito. Olha a muquequinha que aparece. Cadê? E quer altar restaurado? Tá todo mundo distraído. Mas os remanescentes estão aqui. As remanescentes são aquelas que estão dizendo, Deus, eu estou vendo, tem alguma coisa errada e tem algo que me atrai, a glória do Senhor, quando resplandece no lugar, essa glória vai atraindo. Você veio para cá, para o detox espiritual, para essa live hoje, você veio porque a glória do Senhor te atraiu, não fui eu, porque se fosse eu, não estaria nem aqui. Pode ter certeza disso. Então escreva aí, o Espírito Santo ele vai te revelar. Peça ao Espírito Santo para ele te revelar. Tem um momento com Deus. Marca uma hora extra com o Senhor hoje. Aleluia. Marca essa hora extra com ele. Marca uma hora extra com ele na madrugada. Faça esse sacrifício. Vale a pena. Ore, converse com ele. Pergunte para ele, Senhor, olha só aqui na minha vida profissional, no meu ministério, na empresa onde eu trabalho, no meu emprego, na empresa que eu tenho, na minha loja, Senhor, olha, eu desejo reconhecer, eu preciso, mas eu não estou conseguindo ver. Mas hoje eu estou aqui trazendo para você, o Espírito Santo é ele que traz a revelação. Então quando o Senhor te trouxer essa revelação, peça a ele discernimento, forças, para você agir da maneira certa. Renuncie. A melhor forma de você se posicionar diante de Deus é fazendo renúncias. Quando você está aqui, você está renunciando a alguma coisa, você não está? Eu estou renunciando. Eu renuncio aqui, por exemplo, o meu sono. Eu estou acordada desde 3 e pouca da manhã. E aí, né, o meu planejamento é o quê? Eu acordo na madrugada, eu oro, depois eu dou assistência no grupo do Detox. Depois que eu dou assistência no Detox, eu separo pelo menos 1 hora para eu voltar a dormir, para que eu consiga estar aqui 8 horas fazendo a live. Mas hoje não teve sono certo. Eu digo, Senhor, eu renuncio essa hora de sono que para mim é tão importante. No dia que eu não consigo dormir, eu não consigo dormir em outro horário. Eu tenho uma dificuldade para dormir durante o dia. E aí eu fico daquele jeito, mas eu fico ali, ó, firme e forte. Depois, né, passa um tempo, eu tô acabada. Mas isso aqui não pode ser feito direto, lógico, né? Mas quando você entende que Deus tem algo para falar com você, gente, no silêncio, na madrugada, nas primeiras horas da manhã, esses são os melhores momentos, os melhores horários para você se conectar com Deus. Quando você deixa para fazer isso muito tarde, você já tá acabada, já cansada, né, fisicamente falando. Então, foque,
Procure se conhecer e identificar qual é o melhor horário para você se conectar com Deus. E peça ao Senhor para Ele te orientar, para Ele te discernir, para que você venha orar da maneira certa, desfazendo os altares falsos. Os altares, os tronos, porque são tronos, gente. Eu estou falando de um trono regente hoje porque alguém entronizou. Alguém chamou esse trono maligno para reger o dia de hoje. Alguém colocou ele no altar. E quem foi que colocou esse trono no altar? Só que nós não podemos aceitar as conclusões do mundo, os tronos que são estabelecidos no mundo, porque o mundo jaz no maligno, está no pecado. Nós não somos daqui, não. O nosso alvo é o lugar onde está o nosso rei, nos chamando para dizer, ó, eu estabeleci o meu reino aqui, eu vou reinar para sempre aqui. A planta dos meus pés vão repousar em cima aqui desse estrado, e é aqui onde a minha glória vai ser revelada. É aqui, é nesse lugar, é nessa área, não é em qualquer lugar do mundo, não. Para de ficar andando assim para um lado e para outro, seguindo a massa. Seja diferenciada, seja posicionada naquilo que o Senhor está te chamando. Você sente queimar no seu coração? Veja, a glória de Deus está resplandecendo. Aqui a palavra de Deus diz que quando a glória ia chegando, ia tomando toda a terra, ia vendo a luminosidade, ia tomando a escuridão da terra, e a glória do Senhor ia chegando. E ele, que o profeta Ezequiel, que estava de longe, reconheceu: ali vem a glória. Porque aonde está carregado de glória, pode aparecer em qualquer lugar que for, alguém vai dizer: ali é a glória, ali é a presença. Veja que a pior coisa que aconteceu com o povo de Israel foi perder a glória, foi perder a arca, foi perder a presença. Então não perca a presença, não perde a glória. Pelo amor de Deus, identifica. Ainda tem assim umas fichinhas de luz assim, ó, uns resquícios de luz assim, chama de volta. Tem sujeira na casa, por isso que a glória está se indo. A glória vai se indo, às vezes é aos poucos. Então não aceita mais essa idolatria. O sucesso não compensa de jeito nenhum. Começa a confessar para o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero destronar o sucesso, a vaidade, a pressa, o orgulho, a comparação. Eu quero tirar esses demônios, essas entidades do trono da minha vida, porque eu quero que o Senhor volte a reinar no centro. Aleluia. Comece a declarar ao Senhor, porque é isso que Ele espera de mim, de você. Se você ouviu a voz do Senhor e a direção do Senhor, não endureça o seu coração. Deus está dizendo para você que você precisa viver o propósito dEle com equilíbrio. Talvez você esteja como eu, entendendo que você está no propósito certo, só que você estava desequilibrada. Eu estava no propósito certo, só que eu estava desequilibrada. Eu posso dizer para você que eu nunca mais vou abrir uma escola? Não posso dizer, não sei. Mas com toda certeza que se eu entrar, porque hoje eu não tenho mais vontade, mas eu digo a você que se eu entrar é por uma direção de Deus, e a visão é completamente outra. É a visão da glória. É a visão de fato da glória. Mas que seja com equilíbrio, que seja com justiça. É o sol da justiça, é a clareza, é a luz da justiça. O que é justiça? Equilíbrio. Tudo no seu devido lugar. Deus, Ele quer ver você frutificando na carreira, no ministério, mas Ele quer você mais ainda com o seu coração rendido. Ele quer que o seu trabalho glorifique o nome dEle e não o seu nome, né? Não vai, porque o seu nome não dura para sempre. Não vai, mas o nome dele, com toda certeza, dura para todo sempre. E com certeza este é o primeiro e o maior prazer de Deus. E além do mais, o seu propósito, o seu chamado é a fonte de toda a provisão. Então descansa no Senhor. Deixa eu só fazer algumas perguntinhas para a gente finalizar aqui. Você está trabalhando para a glória de Deus, ou você está trabalhando para suprir suas carências emocionais? Já começa daqui minhas questões, gente. Minhas questões começaram aqui. Por quê? Porque eu nunca precisei trabalhar. A verdade é essa. Eu nunca precisei financeiramente trabalhar. Não estou dizendo aqui que eu sou de uma família rica, nem dessas coisas, mas a provisão eu sempre tive. Eu sempre disse, e meu esposo sempre falou: olha, você trabalha porque você quer, porque é uma decisão sua. Mas para mim não tem problema nenhum, porque tem homens que não conseguem sustentar a casa. Mas graças a Deus que não é esse o meu caso. Muito pelo contrário. Ele muito me ajudava ainda no nosso empreendimento. Então, por que era que eu trabalhava? Para suprir carências emocionais.
para ir atrás de uma justiça em que a minha alma foi injustiçada. E eu, acho que em algum momento eu já compartilhei com vocês o motivo, a motivação a motivação inicial pela qual eu abri a escola, e eu só descobri isso anos e anos depois, porque eu não tinha essa visão, e só em processos que a gente vai descobrindo essas coisas. A sua profissão, minha amada, ela está afastando você da presença de Deus ou ela está te aproximando da presença de Deus? Reflita sobre isso aí. Outra coisa que essa pergunta aqui agora, meu Deus do céu. Se Deus te pedisse para você abrir mão hoje de algo, se Deus pedisse para você abrir mão da sua profissão hoje, você teria coragem de obedecer sem pensar? Porque Deus me pediu e eu não tive 2 anos para eu tomar a decisão. Primeiro porque eu ficava na dúvida, é Deus mesmo que está me pedindo? 2 anos sofrendo calada. 2 anos em que eu entrava na escola, não conseguia ser mais eu. 2 anos em que eu entrava e ia direto para minha sala, para a sala da diretora, e lá eu ficava. Tinha vezes que os professores nem sabiam que eu estava lá, porque eu chegava cedo. Geralmente eu era a primeira, né, ou uma das primeiras. E eu chegava, embocava lá. E nos últimos momentos, então, nem sair para almoçar, essas coisas, era muito difícil. Tinha um monte de coisa para resolver. Um monte de gente precisando de mim. Eu dizia, se eu pudesse, nem aqui eu ficava. Mas eu venho, eu tô vindo porque eu tenho que vir. Mas até Deus mostrar ali, ó, na oração, no jejum, nas lágrimas, rosto no pó, literalmente. Meu Deus do céu. Se Deus te pedir para você abrir mão de algo hoje, seja lá o seu trabalho, seja lá a mínima coisa. Por que a gente é treinado aqui nesse detox, gente? Onde nós vamos, tira o açúcar, tira não sei o que, faça o seu voto, aquilo que você precisa, que você sabe que está sendo um ídolo na sua vida. Às vezes está sendo idólatra por causa de doce, por causa de rede social, por causa de comida, está idolatrando comida, está deixando a comida reinar, está deixando a glutonaria reinar e não se rende ao Senhor porque não sabe fazer jejum, não consegue. Gente, eu estou assim estarrecida com tanto de pessoas que não sabe quase nada de jejum, e está escrito tudo na palavra, gente, e a gente não aprende porque está faltando quem ensine, ou quando se é ensinado, faz ouvido de mercador. Meu Pai do céu, você tem coragem de obedecer ao chamado do Senhor? A pastora Edicilane disse que obedeceu. Pois bem, mas ela sabe o preço, ela tem uma história. Pastora Edicilane, cadê suas lives? Fala nisso, hein? Eita, meu Deus do céu, nunca vi essa mulher numa live. Vou cutucar ela agora. Vou despertar, porque essa pessoa carregada de unção, cheia da glória, e está escondendo a glória. Ai, Senhor, toma conta das minhas palavras. Então, amadas, peça ao Senhor para purificar o seu coração, para que Ele te ajude a trabalhar para o propósito dele. E aí o direcionamento do detox de hoje foi o quê? Para que você coloque suas atividades em ordem. Pastora, mas eu não estou conseguindo fazer, então eu abandonei. Abandonou? Foi? Volta ao primeiro amor, recomeça. Não precisa você voltar lá de onde você se perdeu, não. Comece hoje. Todo dia, todo santo dia, eu coloco lá desafios. E aí eu fiz uns testezinhos aí, porque eu já tava ficando cansada. Gente, cansa, é chato, não vou dizer pra você que não é. Todo dia tem que ter aquela rotina de fazer aquele negócio lá e postar lá. Todo santo dia. Tem dia que se eu pudesse não mandava. Aí eu parei de mandar aí alguns diazinhos, aí eu comecei a ver assim, ninguém tá sentindo falta. Mas aí uma filha de Deus sentiu falta. Aí eu disse, olha, então tá fazendo efeito. Porque pra mim é assim, se tiver uma pessoa que tiver conectada ali, eu tô fazendo um sacrifício como se eu estivesse fazendo pra mim, pra 1000. Eu preciso de ter uma motivação, porque se for só pra mim, a motivação acaba se perdendo. Aí depois parei de novo. Aí passou algum dia e ninguém lembrou. Quando foi depois, alguém lembrou. Eu digo, então isso tá valendo a pena. Pra mim, fazer as coisas tem que valer a pena, tem que ter propósito. Se não for para propósito, não adianta. Então, você se perdeu, volte hoje. Eu já coloquei lá para você o propósito, o desafio. Talvez você vai dizer assim, mas eu não consigo cumprir tudo. E não é para você cumprir tudo mesmo, não. Porque às vezes, humanamente falando, não é possível. Mas, aquilo que você mais precisa, você foca. É melhor do que você dizer, eu não consigo mesmo, eu vou chutar o balde. Faça isso não, que isso é coisa de gente tola. Pega as coisas que você sabe que você mais precisa e coloque em prática. Não deixe de ser desafiada. Não se deixe ao léu. Porque os desafios servem para isso. Para tirar você de zoninha de conforto e colocar você em zoninha de confronto para te revestir de glória. E glória significa autoridade. É isso aí, tá?
Então eu trouxe aqui para vocês algumas tarefinhas que eu passei lá para vocês hoje do desafio. A leitura de Provérbios 19, prioriza isso aqui, gente, ó. Leitura de Provérbios, todo mês, leia Provérbios. A gente está falando de sabedoria, Provérbios é o livro da sabedoria revelada. Então ore, jejue, pois é antes o feito do que perfeito, com toda certeza. Leia os livros bíblicos. Ah, pastora, mas eu já estou em outro propósito de leitura bíblica. Não tem problema, continue lá, mas não deixe de ler. Leia os capítulos que são designados, não deixe acumular, foque, priorize. E agora, por exemplo, nós estamos lendo o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Gente, quando eu li esse livro aqui, inclusive foi esse livro eu li através da irmã Sidinalva, que hoje ela está no grupo também. Ela sempre aparece nas lives, ela não consegue por conta do horário, que ela é professora também, e ela não consegue. Mas sempre a gente está conversando, e foi ela que me incentivou nesse processo de repassar o livro, de compartilhar os aprendizados através de livro. Foi com ela que eu aprendi. Deus ativou isso em mim através dela. E foi o primeiro livro que eu ouvi, que aquele livro ali, meu Pai do céu, quem está acompanhando sabe. E quem não tá, deixa eu te falar, toma vergonha na cara e começa, ainda há tempo. Pastora, que é isso? Mas às vezes a gente tem que dar assim, né? Ó, tem hidratação profética para você beber água, gente. Beber água é de Deus. Eu vi essa semana um coisa lá bem rápida, né, que apareceu, na verdade foi aqui na página da internet, falando dos famosos que morreram no ano de 2025. Aí eu fui passando rapidinho pra ver. Tem uma famosa aí que eu não conheço, nem sei de onde é, que é famosa do mundo. A mulher morreu, se eu não me engano, acho que foi com 25 anos de idade, foi 28, não, 28. Eu sei que foi com menos de 30 anos. Por causa de quê? Desidratação. E ela sendo uma treinadora, gente. Ela, uma mulher bombada, sabe, de mulher de academia, morreu por causa de desidratação. Imagine só isso aí. Então, aqui tem um chamado para você fazer uma hidratação profética todo dia. Eu falo, ó, quando você estiver bebendo água, declare. Não é você ficar lá bitolado, não. Leia, internalize aquilo ali. Lê, quando eu mandar lá, leia tudinho direitinho e faça. Seja intencional. Quando você pegar na água, você declara, essa água aqui vai me ajudar. Faça, seja intencional de alguma forma, não sei, crie. O jejum sacrificial é para treinar a sua alma. Porque se você não for treinada em pequenas renúncias, você não vai conseguir entregar o que você considera grande. Se você não é capaz de renunciar a um pão, se você não é capaz de renunciar a um açúcar, se você não é capaz de renunciar umas horinhas de rede social, como é que você vai ter disponibilidade e tempo e foco em Deus? É por isso que não consegue fazer devocional. É por isso que não consegue ler a Bíblia. É por causa disso, porque o foco está no lugar errado e não quer tirar o trono que está ali no altar. Tem que tirar o trono para entronizar o trono certo. Só mude. Tire o trono, rejeite o trono ruim e ó, bote o trono certo. Agora, quando a gente fala de jejum, eu tô falando para você, é treinamento. Você pode escolher jejuar para sempre de algumas coisas? Pode, eu escolhi jejuar para sempre de refrigerante, jejuar para sempre de suco de caixinha, né, suco industrializado. Eu decidi jejuar para sempre de café. Então é o que eu tô fazendo. Já tem alguns anos que eu não tomo refrigerante, tá completando, se eu não me engano, acho que é 8 anos agora. Então eu tô fazendo, destronando esses tronos na minha vida aos pouquinhos. E eu coloquei um propósito no meu coração de cada ano eu renunciar a algo para sempre que eu sei que não presta para mim. Então esse ano foi o ano que eu decidi. No início do ano eu decidi, Senhor, eu faço voto contigo de que eu não coloco mais na minha boca suco de caixinha, suco industrializado. Não coloco na minha boca. Então eu já fui em lugares que eu paguei preço, meu Deus do céu, não tinha o que beber. Prefiro ficar sem beber nada, porque se eu não treinar minha alma, se eu não disser ao meu corpo que ele é que é meu escravo e eu não sou escrava dele, quem é que vai dizer? Então você tem que fazer esses jejuns sacrificiais, é para isso. Tem pessoa que diz, maluquice, não sei. Isso não é maluquice, não, isso é treinamento. Quando Deus disser assim, olha, me entregue o seu maior cargo que você tem, aí você vai ficar com dificuldade de entregar, porque você não foi treinada no pouco, no pequeno, no simples. Quando Deus disser assim, ó, cadê seu carro? Eu quero o seu carro, eu quero testar você para ver se você realmente me ama, ou se você está me amando, se você me ama por quem eu sou, ou se você está me amando por aquilo que eu estou te dando. Você já parou para pensar nisso? Isso aqui é treinamento, tempo de oração, tudo isso aqui eu trago para vocês. Não tem desculpa, eu tô cercando você de todos os lados. Olha só, eu tomava café sem açúcar e água, deixei o café, olha só. Olha, agora, deve ser ir agora, né?
Às vezes os corretores fazem isso. Eu não consigo fazer tudo, mas faço algumas. Eu estava pensando em desistir de tudo. Não desista. Olha, quem é? Flávia. Tu vigia, mulher. Tu vigia porque você é uma das pessoas que não me deixa desistir. Então, tu vigia. Tem uns 15 anos que não tomo refrigerante. Isso é libertador demais, gente. Eita, glória. Eita, glória. Ó, vai fazendo como você consegue. Sem pressão, sem julgamento, tá, Flávia? Em nome santo de Jesus. Então, todas essas ações aqui, amadas, que eu trago, são ações para alinhamento, para que o seu sucesso, ele nunca venha se tornar um ídolo na sua vida, mas para que seja um instrumento de Deus na sua vida. Preste atenção. Preste atenção. Amadas, olha só, amém, que alegria. Pois é, mulheres, eu não estou falando aqui para levantar a bola de ninguém, mas eu estou falando aqui porque eu preciso dar honra a quem tem honra, e isso é bíblico. Mulheres aqui como Flávia, como Érica, que tem sido assim as que eu tenho visto mais destaque. Gi também, né, que ela tem no detox espiritual, tá sempre compartilhando algo que tá acontecendo. As outras também, mas eu falo dessas 3 porque são as que mais se destacam. Por quê? Porque estão fazendo. Eu tô vendo lá todo santo dia. Meu Instagram tá marcado lá com uma postagem de Érica. Ni também, que tem se desafiado nisso. Então, todo dia eu tô vendo lá. Eu tô vendo aqui, ó, coisas que eu falo na live. Quando pensar que não, eu tô vendo um movimento lá do grupo que Gi tá fazendo. Possa ser que você esteja fazendo e eu não esteja vendo. Só que acontece que quem não é visto, não é lembrado. Talvez você perdeu aquela dinâmica de estar ali. Volte. Venha, vamos. Eu preciso de você, mas hoje eu tô dando um pouco mais de foco a quem tá no VIP, porque tá em outra pegada. Subir um pouco de nível, subir um pouco o degrau. E eu quero que você venha pra cá também, mas depende de você. Não é só de mim, né? Então, amadas, vamos lá, vamos encerrar essa live em nome de Jesus. Eu espero que essa live tenha servido para você de confronto, sim, mas que sirva também para que você entenda que Deus, Ele quer o seu trabalho, Ele quer, mas Ele quer com excelência, mas Ele não quer com um coração corrupto. Não vá para a presença de Deus com um coração corrupto, porque a glória dele não vai descer. Não vai. Pelo contrário, a glória de Deus é retirada. Aonde há corrupção, aonde há pecado, iniquidade, aonde há idolatria, a glória de Deus não vai se manifestar. Mas Ele não vê a hora de tirar essa idolatria de dentro de você. Só que Ele precisa que você se posicione. Para que você desbloqueie a sua casa espiritual. Você precisa fazer isso aí. Inclusive hoje, tem um livro que está começando lá no grupo dos livros que eu tô lá, que aqui já não é do detox, já é dos grupos que eu já movimentava antes, que eu peguei hoje uma mulher que está no detox e coloquei ela para administrar lá para me ajudar. Glória a Deus. Então aqui tem sido uma bênção do céu. A Maria Eduarda aqui também, ela não está conseguindo acompanhar as lives de todos os dias, mas ela está também envolvidaça no propósito, né? Em todo o processo. Então hoje ela está fazendo isso. Um livro indicado também por uma outra mulher que também está no detox. Forte demais. As mulheres mais próximas assim de nós, né? Questões também da igreja, ovelhas da igreja. E ela já tinha me indicado este livro, que é tipo o detox do seu mundo interior, limpa o seu mundo interior, alguma coisa assim que fala o nome do livro, e vai estar começando hoje. É um livro abençoado, tremendo, 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 e eu vi assim de relance, não li ainda, mas pode ter certeza que eu estou aqui acompanhando. Então eu convido você, se você porventura quiser, eu vou falar com Maria Eduarda para poder, olha aí, começou nesse grupo, glória a Deus, aleluia. Então se por acaso alguém quiser entrar que não está aqui, eu vou falar com Maria Eduarda para poder ela postar o link do grupo lá, dentro do grupo do detox, para que você também entre. A gente posta, gente, quer dizer que é para você fazer tudo? Faça aquilo que lhe cabe, faça aquilo que você vê que é realmente a sua prioridade, a sua maior necessidade. Amém, amadas? Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor, que é para que Ele venha nos dar total direção, para que venhamos nos posicionar. Deixa eu beber uma água profética aqui, porque hoje eu me empolguei. Ai, aleluia. Acabei de fazer aqui uma obra de arte. Moei meu notebook. Oh, glória. Mas amém. Deus é fiel. E vai ficar tudo no lugar. Vamos orar, amadas, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu beber uma água profética, né? Esqueci de trazer água, gente. Vim tão empolgada. Aí ficou aqui um restinho. Mas glória a Deus por tudo. Vamos encerrar em nome de Jesus. Glória a Deus.
Pai, nesta hora, Senhor Deus eterno e poderoso, em teu nome, Jesus, eu venho em tua presença, Deus amado, aleluia. Me coloco na brecha, Senhor, mais uma vez, por essas mulheres, Pai. Eu me coloco na brecha da intercessão por cada mulher sábia e posicionada que está aqui comigo neste momento, Pai. Espírito Santo, eu oro agora para que o Senhor vá visitando cada casa, cada coração. Espírito Santo, vai visitando cada área de serviço espiritual dessas mulheres, Pai. Vai visitando, Senhor, os corações, meu Deus. Vai sondando e olhando, Pai, aonde estão os tronos, meu Senhor, erguidos, pelos quais, Pai, tem impedido que o teu trono reine, meu Senhor, que a tua glória volte a reinar, Senhor, nessa área de serviço da casa desta mulher, Senhor, da sua casa espiritual, Senhor, da sua casa emocional. Eu oro nesta hora, Senhor Jesus Cristo, declarando, Pai querido, o teu governo, o teu amor, a tua direção, a tua luz, o resplandecer da tua glória, meu Pai. Ó Deus, nós entramos agora, Senhor, em oração, Senhor, na casa de serviço, na área de serviço, Senhor, da casa desta mulher, Senhor, onde o serviço acontece, o trabalho, o ministério, a missão, Senhor, e eu quero clamar, Pai, por uma visitação sobrenatural da tua glória, Senhor, em cada casa, em cada área, Senhor, em cada profissão, em cada emprego, Pai. Eu peço agora que o Senhor, Pai, vá passando, Senhor, com o teu olhar de fogo, Pai, contemplando e vendo, meu Deus, ó Deus eterno, e trazendo a revelação necessária para esta mulher, Senhor, pelo Espírito Santo. Meu Deus, quantas vezes nós colocamos o sucesso, o reconhecimento, o desejo de alguém acima, Pai, do desejo de te obedecer. Quantas vezes, Deus, eu estive neste lugar. E quantas vezes eu me vejo tentada, Senhor, a agir assim novamente, Pai, em outras áreas, meu Deus. Quando nós não conseguimos dizer não para os outros, meu Senhor, mas nós dizemos, Pai querido, simplesmente para Ti e nem refletimos sobre isso, Senhor. Nós dizemos sim para o outro, para nós não ficarmos mal com eles, meu Senhor, mas nós dizemos não para Ti, Senhor, e queremos que a Tua glória se manifeste, e queremos, Pai, que os nossos cultos sejam cheios da presença. Queremos que quando nós orarmos, o milagre aconteça, mas nós já estamos desconectados de Ti, perdemos a glória, assim como Sansão, ó Deus, e nem sequer detectamos, meu Senhor, que perdemos. Meu Deus, quantas vezes também nós servimos mais aos nossos projetos do que, Pai, aos projetos que o Senhor nos deu. Quantas vezes os sonhos que o Senhor nos deu, nós engavetamos, mas os sonhos que são da nossa própria carne, os nossos próprios desejos, nós colocamos à tona e ainda queremos Te obrigar a abençoar, declarando a Tua palavra que diz que aquilo que onde nós colocarmos a nossa mão vai prosperar. Se não está prosperando, Senhor, se a Tua palavra não está se cumprindo, é porque existem princípios que não estão sendo bem construídos na Tua presença, existem coisas que não estão sendo feitas, a obediência não está reinando e o trono maligno que está reinando está gerando desobediência. E o Senhor tem nos revelado isso, o Senhor tem nos mostrado pela Tua palavra, Senhor. E agora, Pai, junto com essas mulheres aqui, Senhor, eu venho Te pedir perdão. Eu venho Te pedir perdão, Senhor. Ó Deus, eu peço agora, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Vai quebrando agora, Senhor, todo o altar erguido sem a Tua presença, Pai. Ah, Senhor, vai desfazendo toda a estrutura que foi erguida, meu Senhor, que foi construída sobre o orgulho, sobre a vaidade, sobre a ansiedade, sobre o medo, sobre até mesmo uma necessidade de validação, o medo de não ser reconhecida. Deus vai tirando agora, Senhor Jesus, todo o trono, Pai, desses reis mortos, conforme nós lemos na Tua palavra, Senhor, todo o trono que nós mesmos colocamos para se levantar no lugar do Teu trono, Senhor. Espírito Santo, vai entrando com o Teu fogo agora. O Teu fogo é o fogo purificador, é assim que diz a Tua palavra, meu Senhor. Vai consumindo agora toda a sujeira. Ah, meu Pai, consome toda a sujeira, Senhor, toda a sujeira, Senhor, da nossa vida profissional, da nossa vida ministerial. Vai agora limpando, meu Senhor. Toca agora, Senhor, cada mulher, Pai, em nome de Jesus. Vai tocando esta mulher, Senhor, que está frustrada na sua área profissional. Esta mulher que nunca conseguiu se posicionar, meu Senhor. Vai tocando ela agora, Pai, nessa ferida emocionalmente, Pai querido, que precisa ser tratada, meu Pai. Esta mulher que não consegue se posicionar no Teu chamado, porque ela, Pai amado, acha que ela não é capaz, que ela não é forte. E também tem aquela, meu Senhor amado, que ela é tão forte, meu Senhor, que ela se considera tão forte, só que ela é forte demais, meu Senhor. Ó Deus amado, ela é tão forte que ela não consegue, Senhor, se render ao Teu propósito, porque ela insiste em ser
forte naquilo que o Senhor não chamou ela para usar a força, meu Senhor. E por causa disso, Pai, a alegria foi embora, porque a tua palavra diz, meu Senhor, que nós somos fortes quando nós, ó Pai querido, reproduzimos o fruto do Espírito, a alegria. Meu Pai, essa é a manifestação da nossa força, quando, Pai querido, o nosso serviço gera em nós a alegria, meu Pai. Se está tendo peso, essa força não é do Senhor. Essa força, Pai, pode ser de qualquer outra, de qualquer outra fonte, mas não é da verdadeira fonte, Pai. Ó Deus, muitas vezes é da fonte do nosso achismo, do nosso orgulho, da nossa contaminação espiritual, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, vai tocando nessa, Pai, que abriu empresas, meu Senhor. Esta mulher que tentou ministérios, essa mulher que começou projetos, mas ela nunca se sentiu adequada no lugar pela qual ela fez essas ações. Ela nunca se viu pronta, ela nunca viu os resultados, e ela está sempre, Pai amado, correndo, dando burros em pontos de faca, e não consegue ter resultado profissional, não consegue com isso ter resultado financeiro, porque o profissional está ligado diretamente com o financeiro. Meu Deus, eu intercedo agora, Pai, vai trocando as vestes, meu Senhor, vai trocando as vestes, assim como eu entendi que o Senhor está fazendo comigo, que o Senhor, Pai amado, trocou, Pai querido, as camisolas por um posicionamento, por uma roupagem nova, Pai, a roupagem da glória, a roupagem da presença. Vai tirando, Senhor, toda a camisola de vergonha, da exposição, da desordem, da desobediência, meu Pai. Vai agora colocando vestes de honra, porque é assim que a tua palavra diz, meu Senhor. Coloca vestes de autoridade sobre esta mulher, Pai, veste de santidade, de propósito, porque ela está aqui, Pai, sendo, Pai querido, confrontada, e a tua glória está sendo revelada a ela. Cobre esta mulher com glória, Pai, cobre esta mulher com glória, esta mulher que está pedindo, Senhor, me cobre com a tua glória, me cobre com a tua glória. Mas o Senhor está dizendo para você, é necessário você fazer renúncias para que você fique apenas com a glória, e a glória do Senhor vai trazer clareza em todos os ambientes de trevas, e você não vai se arrepender, mas é necessário uma decisão. Deus, ajuda esta mulher, Senhor, que está, Pai, nesse impacto agora, nesse confronto na sua mente, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco agora como intercessora diante do teu altar por esta mulher, Pai. Deus, eu intercedo, Pai, para que o Senhor venha trazendo revelação completa, Pai. Deus, eu oro agora para que o Espírito do arrependimento entre agora e tome agora os lábios desta mulher. Espírito Santo, a tua palavra diz, meu Senhor, que tu és aquele que gera arrependimento, tu és aquele que gera o confronto, mas também tu és aquele que dá a direção, tu és aquele que convence, Pai, o homem e a mulher dos seus pecados, da justiça, do juízo. Tu és o único que pode fazer isso. Ó Espírito Santo, recheia, meu Senhor, cada palavra, Senhor, dita aqui nesta live, cada palavra, Senhor, dita nessa intercessão, para que estas palavras entrem no coração desta mulher, Senhor. Ó Deus, e que ela tenha agora um arrependimento profundo nesta hora, reconhecendo, Pai querido, que em muitos momentos o sucesso, o reconhecimento, os resultados e até mesmo o desejo, Senhor, de uma estabilidade se tornaram ídolos, meu Senhor, nos seus corações. Deus, eu intercedo por cada mulher que está aqui comigo agora, pedindo ao Senhor, Pai, traz a revelação de todas as coisas, meu Senhor. Traga a revelação, Espírito Santo. Vai revelando agora, Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai amado, que somente Tu és digno de ocupar o trono das nossas vidas, meu Senhor, da nossa profissão, do nosso ministério. Nós não queremos mais servir a dois senhores, Pai, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, por essa tentativa tola de servir a dois senhores, meu Senhor. Nós destronamos agora todo o foco exagerado no desempenho, todo o ativismo em nome de Jesus Cristo, toda necessidade de aprovação que tem nos distraído da intimidade com o Senhor. Ó Pai amado, que tem tirado o foco, Senhor, da obediência à Tua palavra e colocado em coisas banais que vão levar por caminhos tortuosos, meu Senhor, que não vão nos gerar frutos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu peço ao Senhor, traga a luz agora. Vai revelando, Senhor, vai revelando, Senhor. Revela tudo que nós temos valorizado mais do que a Tua presença. Vai mostrando os lugares onde nós estamos buscando aceitação, onde nós estamos, Pai Santo, ó Deus, buscando segurança fora dos Teus braços, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tirando de nós a hipocrisia, porque quantas vezes nós declaramos a Tua palavra, Senhor amado, e vivemos fazendo outra, Pai. Deus, nós renunciamos agora, Senhor, toda a autoexaltação, toda a comparação, todo o sentimento de incapacidade que vem disfarçado de uma performance, Pai, que nós estamos perseguindo, porque o mundo está dizendo que é assim que nós temos que ser, Pai. A Tua sabedoria e o Teu posicionamento, Pai amado, ó Deus eterno, é revestido de glória, Pai. É com base na Tua glória que caia por terra agora
agora todo o sistema de mérito próprio, todo o mérito que tem tentado ocupar o lugar da presença, da glória do Senhor. Vai restaurando agora, Senhor amado, ó Deus, o chamado de cada uma das tuas filhas, Senhor. Ó Deus eterno, todas as tuas filhas que se desviaram, Pai, por causa, Pai, ó Deus, de pressão, de sucesso, ó Deus, até mesmo por causa das dores, do fracasso. As tuas filhas, meu Senhor, que estão precisando de cura nesta área profissional. Vai curando os corações feridos nesta hora, Senhor, de toda a frustração. Ah, meu Pai querido, vai agora, Pai querido, curando, Senhor, as feridas que entraram, pelas portas que se fecharam, pelas palavras que foram ditas e que machucaram, pelas oportunidades perdidas, meu Senhor. Vai tocando agora com o teu óleo de consolo, com o teu bálsamo, com o teu fogo, com o teu poder. Vai tocando agora e vai destruindo, Senhor, todas essas feridas, meu Pai. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, aqui, Pai querido, nesta live, Senhor, mulheres, meu Senhor, uma geração de mulheres que te servem em todas as áreas da vida, Senhor, mulheres que te glorificam no ministério, no trabalho, nos bastidores, nos palcos. Vai tirando o peso, Pai, do que tem que dar certo, tem porque tem. Vai colocando agora o fardo leve, Senhor, quer viver segundo o teu propósito, Senhor, debaixo do teu sangue, Senhor, porque a tua palavra diz, meu Pai amado, que o teu fardo é leve, Senhor, o teu jugo, Pai querido, é suave. Meu Deus eterno, em nome de Jesus, eu oro para que nenhuma dessa mulher, Pai, venha viver mais pelo esforço da carne, mas que ela venha entender, Pai, que é pela revelação do Espírito, meu Senhor, que nós vivemos em leveza, meu Senhor. Nós te pedimos nesta hora, Pai, vai quebrando todos os altares da idolatria, vai destravando os dons também, Senhor. Acende a chama do chamado no coração desta mulher, vai realinhando os passos dela no caminho eterno, Pai. Levanta essas mulheres, Pai querido, com ousadia, com discernimento, com sabedoria, Pai. Vai firmando essa mulher na rocha. Deus, eu oro para que o favor, a direção e o envio venham do alto e não do homem, Senhor. Não deixa que ela se confunda, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nós cremos, Pai querido, que Tu és o Deus de Ezequiel, o Deus que usa, Senhor, como quer, o Deus que revela, Pai, o processo da restauração do templo. Vai restaurando, Senhor, as casas interiores. Restaura, Senhor. Restaura, Pai, cada casa, Senhor. Vai limpando os átrios do nosso coração. Alinha os cômodos da nossa alma, Senhor. E que cada área, Senhor, das nossas casas, meu Senhor, sejam completamente, Pai querido, dedicadas ao Teu serviço. Santificadas para Ti. Escolhidas, consagradas, segundo a Tua vontade, Pai. Vai destravando a visão espiritual. Abre os olhos espirituais para que nós possamos ver, Pai, o projeto, Senhor. O projeto que está vindo do Teu altar. Não é, Pai querido, plano humano, mas vem do alto, Senhor. Vai destravando a ousadia dessas mulheres. Levanta, Pai, essas mulheres que lideram, Pai, sem precisar competir. Mulheres que servem sem se esgotar. Mulheres que trabalham para Ti sem se perder de Ti, meu Senhor. Ah, Pai, vai destravando também o financeiro, Pai. Oh, Deus, vai tocando na provisão, Senhor. Vai, meu Pai, abrindo a porta certa, Pai. Enviando o cliente certo, Senhor. Oh, Deus eterno, nós cremos, meu Pai, que o que vem do céu, Senhor, não gera maldição, gera bênção, Pai. A Tua palavra diz, meu Pai querido, que a Tua bênção não vem junto com dores, meu Senhor, não vem junto com perdas, ainda que precisamos fazer renúncias, meu Senhor. Essas renúncias, meu Pai, não são percas, meu Senhor, não são perdas. Essas renúncias, Pai, são ofertas perante o Teu altar. Vai quebrando, Senhor, todo o ciclo de dívida, todo o fracasso financeiro, toda a frustração financeira, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, vai destravando ministérios aqui neste dia, Pai, em nome de Jesus, nesse mês profético, nesse tempo profético. Restaura o chamado, fortalece a identidade profética dessas mulheres, vai liberando o dom que estava enterrado, destrava a unção adormecida, Deus. Levanta essas mulheres, meu Pai. Meu Deus, eu intercedo, eu clamo, meu Senhor, Deus eterno e poderoso, que essa mulher declare com os lábios, Senhor amado, revelando a vida, revelando a glória do Senhor. Este é o lugar do Teu trono, Senhor. Habita aqui, Senhor. Habita aqui, Senhor. Eu declaro para Ti neste dia, Senhor. Este é o Teu lugar, Pai. Eu sou o Teu lugar. Eu sou o lugar do Teu trono. Estabelece o Teu trono dentro de mim, Pai. Estabelece o Teu trono aqui nesse detox espiritual. Estabelece o Teu trono nas casas dessas mulheres, Pai, que estão perseverando comigo, meu Pai. Faz morada, Senhor. Nós não queremos que o Senhor venha de visita. Nós queremos que o Senhor, Pai amado, more conosco e esteja constantemente, Pai querido, indo em cada cômodo da nossa casa, nos direcionando, nos mostrando pela Tua perfeição, Pai. Ó Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nos ajuda a nos mantermos firmes, fiéis, para que a Tua glória nunca
nunca vai embora, Pai. Ó Deus, e que vai embora agora toda a glória que veio por causa da idolatria. Em nome de Jesus Cristo, vai dissipando agora, Senhor, todo o poder das trevas, aquilo que parecia ser glória, que parecia ser luz, mas que agora, Pai, confrontado, Pai, pela tua luz verdadeira, meu Senhor, virou trevas, revelou trevas, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, volta agora, Senhor, com o teu fogo, Pai, com tua direção, com tua força, com tua cura, com teu discernimento, com tua clareza, Senhor, e traz, ó Deus, a revelação, traz a revelação daquilo que precisa ser restaurado, daquilo que precisa ser colocado no altar, aquilo que precisa ser colocado perante o carpinteiro, para que seja corrigido, para que seja tratado, porque nós queremos mais, Senhor, mas nós sabemos, meu Pai, que a porta de entrada é esse relacionamento com o carpinteiro, até que ele transforme-nos pelo relacionamento direto com ele. Ó Deus eterno, é a Cristo revelado que nós queremos, e nós sabemos que somente o Espírito Santo tem esse poder de nos revelar Cristo. Revela-nos, Espírito, dentro desse processo, nos revela quem é Cristo, para que nós estejamos em Cristo e que a glória de Cristo resplandeça em nós e através de nós, para a glória de Deus Pai. E assim eu te entrego mais uma vez esta live, Senhor, mais uma live, Senhor. Ó Deus, coloca, escreve no teu livro, Senhor, e recebe como oferta ao Senhor, Pai, e que esta live, Senhor, cumpra o propósito, Senhor, de levantar esse exército de mulheres sábias e posicionadas, que elas sejam curadas, transformadas, e que a glória do Eterno volte para a casa dessas mulheres, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora nós saímos juntas, todas, Senhor, porque nós somos perseverantes, nós entramos neste campo de batalha desde o momento que nós entramos nesta live, Senhor. Eu não entrei sozinha, essas mulheres entraram comigo, Senhor, e agora todas nós saímos juntas, Pai, amparadas, abraçadas por tuas asas, ó Deus onipotente, e nesta hora, Pai querido, nós nos tornamos uma só, Pai, ó Deus, em unidade de propósito, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, Pai. Em nome de Jesus eu peço a tua proteção, Senhor, sobre cada mulher, vai destronando todo o altar maligno, em nome de Jesus, e dando vitória, Senhor, a cada uma de nós, conforme, Pai amado, a nossa fé, a nossa busca, que o Senhor se revele no mais, nós queremos mais, muito mais de ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus, louvado, exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. Vocês não têm noção, se dependesse da minha pessoa, do meu, agora aqui é do mover no Espírito, eu ficaria até dizer chega. Às vezes eu não quero vir, mas também não quero sair, é forte. Glória a Deus, é porque é o Espírito Santo que faz, é Ele que faz. Glória a Deus, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, amadas. Perdoe aí, porque hoje eu estiquei um pouquinho mais, mas eu sei que é necessário e que o Espírito Santo ministre. Os remanescentes são os que permanecem, são os que ficam. São esses que vão receber uma glória dobrada. Porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa, aleluia, será maior do que a primeira. Às vezes o negócio está tão sério que a casa tem que ser destruída, né? E aí tem que construir uma nova casa. Então é isso, esse é o processo que muitas casas estão passando aqui. Tem casas que só estão precisando de uma reforma leve, mas tem casas que tem que ser destruídas. Tem casas aqui que cômodo por cômodo está sendo derrubado aos poucos, sem destruir a estrutura, porque senão a família desaba, acaba casamento, acaba a família. Deus, ele é sábio e ele é o maior construtor. Então se posicione nele e em nome de Jesus o honre, a ele a glória, a ele a honra para todo sempre. Um beijo para vocês, um abraço e que Deus renove as forças. E vamos lá, porque nós somos agora, ó, cheias da glória. A glória voltou. Aproveita a unção e vai lá. Não deixa a glória sair. Em nome de Jesus.